Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar um avisinho, como você sabe o canal do Catilango tá sobre aviso, deu aquele BOzinho com o vídeo 305, então se você puder se inscrever nos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição, caso aconteça alguma coisa com esse principal, você vai saber de mim por lá, beleza? Nossas redes sociais também tá na descrição, é isso, deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal se for novo por aqui, se quiser apoiar nosso canal tem o link no comentário fixado, que é o nosso Pix, também você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos adiantado, o link é o primeiro na descrição. Agora bora pro vídeo. O capítulo começa com o Senhor Wu gritando: Shen Feng, cuide do bastardo da seita arrebatadora de espíritos! E o líder do grupo de mercenários de esqueleto partia gritando: Considere feito. Tang Jie já tinha sacado sua espada gritando: Liu Xiong é meu! Eu vou ser aquele que corta ele com minhas próprias mãos! Zhang Xiaotian dizia: Liu Xiong, aquela besta demoníaca não será fácil. Me dá uma mão. Deixa aqueles fracotes de nível grão-mestre marcial das raças do monstro para seus companheiros. E o povo do templo sagrado pensava: deixar os grandes monstros pra gente? Tang Jie apressadinho gritava: Eu sou o filho mais velho da família Tang do Portão do Quatro Polos. Como você ousa se opor a mim toda vez? Hoje eu te darei uma lição que você jamais se esquecerá. Nosso prota fica tenso esperando por seu ataque. Porém, vemos que nada aconteceu, chamando a atenção de todo mundo. E Efan e nosso prota também estavam em dúvidas. Eles esperaram um grande ataque e nada aconteceu. Tang Jie encarava sua espada pensando que talvez ela foi quebrada. Alguma coisa aconteceu porque não estava funcionando, mas a monstrinha fofinha também bate em seu tambor e vê que nada estava acontecendo, ele não se ativava. O Senhor Wu também olhava para sua espada em dúvidas, pois ela não tinha energia, era como uma espada comum, e nosso prota encarava sua mão pensando em silêncio. E Efan dizia: Jovem mestre 1, isso... E nosso prota dizia: Ah, entendi. Ele aperta o punho, contemplando que esse espaço estava suprimindo o ki de todos. Ele se adianta, se alongando, dizendo: Haha, você achou que era alguém impressionante, não é? Assustando muito Tang Jie. Porém, Tang Jie, que não sabia que nosso prota tem um físico boladão, ergue sua espada gritando: Agora que o ki de todo mundo está suprimido, por que você ainda está agindo como se fosse o Todo-Poderoso? Mal sabe ele. E nosso prota responde sua pergunta ativando seu corpo de bronze e acertando um tapa com tudo na cara dele, fazendo ele cuspir muito sangue. Toma, otário. Como um balão furado que perdeu o ar, ele cai aos pés dos monstrinhos gritando muito, e nosso prota dizia que pelo que parece a força física não é afetada nesse local. Tudo beleza, ele encara o grupo esperando mais alguém dar um passo à frente para apanhar, e é óbvio que o primeiro que dá o passo à frente era o Senhor Wu, já completamente transformado, gritando: Não ache que você é o único que tem um corpo forte aqui! E nosso prota só esperava ele parado. Ele se encontra com nosso prota a toda velocidade, arrastando ele por vários metros. Nosso prota ativa sua transformação na outra mão e para seu ímpeto tremendo todo sem palavras com a força do Senhor Ufi. Nosso prota parecia muito que estava em desvantagem aqui e se tremia todo e seu braço rangia como se fosse quebrar. E o Senhor U, dobrando cada vez mais seu braço, gritava: Depois de despertar minha linhagem ancestral, minha força física mais uma vez superou a sua. Dessa vez vamos ver que truques você tem na manga. Mas antes de terminar ele já fica em dúvidas. Parecia que as regras do mundo estavam sendo materializadas em sua frente. As regras do mundo prendem seu pescoço como se tivesse prendido vira-lata na corrente e ele gemia muito. E vemos que era nosso prota que estava ativando a técnica que aprendeu com o povo do templo sagrado. Ele canalizava as regras do céu e da terra em seu pé para o seu próximo golpe, questionando, brincando: Você quer ver que truques eu tenho sobrando? Tudo bem então. E acertando o dogão em cheio no meio da fuça, ele grita: Engole isso, seu pinche! O povo do templo sagrado gritava: Técnica sagrada! E Efan também estava animado, então as técnicas sagradas ainda funcionam nesse local. Animado ele gritava: Se técnicas sagradas ainda são úteis, então todos se juntem e derrubem esses monstros. E o carinha tava emocionado, chorando. Finalmente ele vai ser útil nesse arco, fi. Lord Shang pensava: Essas pessoas que parecem comuns podem na verdade condensar regras. Mas alguém chega chamando a atenção de todos e debochava: Hã? Quanto lixo reunido em um só lugar? Era aquele soberano marcial domador que dizia que pelo que parece, excluindo Yuan Guizhou,
todos estão reunidos ali e questionam o que estava acontecendo nesse espaço. Parece que alguma restrição está suprimindo seu Ki. Todo mundo exclama assustado com a pressão do seu poder e Zhang Xiaotian gritava: os soberanos marciais do Vale das Estrelas Miriades! Ele se assusta muito recuando. O Vale das Estrelas Miriades e sua seita arrebatadora dos espíritos são grandes rivais na região oeste. Ele não pode ser alvo dos dois. O outro soberano concorda, realmente tinha alguma supressão. Porém, o poder das regras ainda continua. Elas ainda podem ser condensadas. E o domador soberano fala que o poder das regras é parte da ordem natural desse mundo. Enquanto isso existir no céu e na terra, nenhum arranjo ou restrição pode verdadeiramente suprimir isso. E o senhor o recua, voltando à sua forma normal. O soberano, olhando para eles, questionava: ei, vocês sabem onde é esse lugar? E o Lord Shang estava sem palavras. Porém, o soberano marcial nem tem tempo de ficar irritado, pois alguma coisa começa a se mover em cima dele, chamando sua atenção. Seu companheiro em dúvidas gritava, questionando: peças de tabuleiro? Vendo tudo o que estava acontecendo ao redor de todos. Nosso prota não era diferente dele e também estava em dúvidas, intrigado, exclamando com o que estava acontecendo junto com Lord Shang. Isso desencadeia algo muito estranho. A figura de todos os figurantes nesse local eram meio que representado em um quadro abstrato, sei lá. Todo mundo era representado, só que de cores diferentes. Um eram negros e os outros eram brancos, como que cada uma peça fosse oposta à outra. Os dois grupos são usados como peça de tabuleiro, talvez, pois são colocados um contra o outro no grande tabuleiro 3D que tinha no espaço. Nosso prota percebe o que isso era e quando ia avisar: este é o tabuleiro, mas Tang Jie completa seu grito: esse era o tabuleiro divino, deve ter sido colocado pelo trono soberano. E Efan, com dúvidas, encarava ao seu redor. Parecia que tudo tinha virado uma pintura e tinha a representação de algo nela. Ele percebe que todas as pessoas reunidas ali estavam representadas nessa pintura de uma maneira bem estranha. Então ele grita: jovem mestre 1, veja aquela pintura, parece ser a gente! Nosso prota, encarando seu desenho mal feito, pensava: parece mesmo, como eu nunca ouvi mencionar esse tabuleiro antes, poderia ser uma nova criação? Tang Jie também gritava, avisando: Lord Shen, nós aparecemos desse lado também! O soberano marcial, encarando sua imagem, percebe que, pelo que parece, até mesmo as regras não podem mais serem condensadas ali, e seu companheiro, também abismado com sua imagem, diz que é dito que quem resolver esse tabuleiro será aceito como discípulo do trono soberano, ganhando acesso às técnicas dos 800 arranjos. Tang Jie, vendo sua imagem, pensava animado: nosso portão do 4 polos há muito tempo tem reunido mestres de xadrez de todas as regiões, estudamos isso por eras e só recentemente começamos a descobrir um pouco de seus segredos. Quem imaginaria que encontraríamos um arranjo feito em um tabuleiro? Lord Shang, vendo sua imagem, se vira e questiona: Li, descobriu alguma coisa? E a monstrinha estava sem palavras vendo seu retrato. Será que ela achou feia demais? O carinha lá de cabelo rosa desperta do seu desmaio em dúvidas: hã? Ei, onde eu estou? O que está acontecendo aqui? Sem saber o que estava acontecendo e sem respostas, ele ainda meio tonto se mexe em dúvidas, questionando: hã? Mas cai para trás em choque, gritando muito, quando duas imagens aparecem em sua frente o atacando. Vemos a imagem do macaco com bastão se defendendo de um cara com uma lança, e o carinha gritava: o que é isso? O que está acontecendo? E só eu que peguei essa referência aqui daquela história do macaco lá que virou um monge, sei lá, um cultivador, que tem até no jogo do Black Myth Wukong, família. Nosso prota, vendo isso, grita avisando: isso é, nós nos tornamos peças nesse tabuleiro! E Tang Jie completa dizendo que esse era o núcleo do arranjo. Dos 20 aqui presentes, 10 devem ser escolhidos para servirem como representantes. Nosso prota grita para todos não se moverem. Esse arranjo, bem, se eles fizerem mesmo que um movimento errado, eles podem ser instantaneamente apagados por esse arranjo. O movimento do carinha de cabelo rosa lá desencadeou a ação do macaco e do carinha que lutava, que fazia referência à história chinesa lá, Viagem ao Oeste, não é? Do Sun Wukong e o Rei Macaco, mano. E a pressão do ataque dessa imagem propaga por todo o espaço onde estava esse tabuleiro, e vemos que ao mesmo tempo que as imagens sofriam dano, as pessoas que representavam elas também sofriam, dos dois grupos. A monstrinha fofinha, toda machucada, fracamente dizia que agora acha que entende. Ela olha para sua imagem dizendo que essas marionetes de sombra eram eles. Então, quando eles, na verdade não, quando as marionetes da sombra na pintura é ferida, nós sofremos as mesmas exatas feridas. Como Liu Xiong disse antes, estamos fazendo o papel de 20 peças cruciais nesse jogo. Resoluta, séria, ela grita: ou resolvemos esse quebra-cabeça de vida ou morte, ou derrotamos nossos inimigos para sobreviver. Se desencadearmos o mecanismo mortal nesse jogo, todos nós seremos obliterados. E termina explicando para seu grupo que isso na verdade era uma armadilha de morte dupla. O soberano marcial ao seu lado fala que era exatamente isso, e agora
Agora que perdemos todos os nossos poderes, o único jeito de sobreviver é derrotarmos nossos oponentes com apenas habilidades do xadrez. E ela avisa que eles têm que ser extremamente cautelosos com cada movimento. O outro soberano dizia: Feng Yi, você estudou diligentemente essas coisas, você deve ser capaz de ganhar deles, certo? Ele balança a cabeça em negação, dizendo que esse jogo é um ultimato, com variáveis imprevisíveis em todo o turno. Ele esteve analisando isso por eras, mas não consegue achar nenhum sentido nisso. Se ele fizer algum movimento, ele pode ser o primeiro a morrer. E a monstrinha fofinha diz que certamente esse tabuleiro é cheio de intenção assassina. O primeiro a se mover é o primeiro a morrer. Mas já que é um jogo, devemos ter um jeito de quebrá-lo. Zhong Xiaotian, preocupado, dizia: Liu Xiong, aquele Feng Yi do Vale das Estrelas Miliares é bem conhecido por um mestre dos arranjos. Quão confiante você está de quebrar esse quebra-cabeça? E nosso prota estava concentrado pensando que esse tabuleiro não só emite uma intenção de matar, mas também está constantemente mudando. Não consigo ver nenhum caminho claro à frente. Ele diz que se tivesse 1 ou 2 anos para estudar isso, ele conseguiria achar uma solução, mas desvendar isso em um tempo tão curto, não tenho confiança completa nisso. Porém, mas alguém já grita: eu sabia! Se fosse tão fácil, não seria mundialmente famoso o tabuleiro de vida ou morte que deixou incontáveis mestres de xadrez perplexos. Mas nosso prota, com um olhar maligno, dizia que se estavam dependendo apenas do poder do arranjo para destruí-los, tenho confiança absoluta. Isso faz todo mundo ficar completamente abalado em silêncio em cima do tabuleiro. O soberano marcial também ouviu isso e estava pensativo, mas pensando que nosso prota estava blefando, balança a cabeça sorrindo. Ele questiona: completamente confiante que pode nos matar? Haha, quem é essa criança? Ele é até divertido. Nosso prota, brincando com o que ele disse anteriormente, questionava: o primeiro a se mover morre? Sério isso? Então ele mexe uma peça gritando: 6 vertical, 13 para 9, voe! A pedra para ao lado do líder dos mercenários de esqueleto Shen Feng, assustando muito o Senhor Wu. Com esse movimento, a pintura do rei macaco Son Kong consegue passar pelo golpe da outra imagem do homem que lutava contra ele, e então usa um ataque da espada do outono, 13ª forma, expandindo o bastão que segurava. Ele termina com uma estocada direta acertando Shen Feng em cheio, que cuspia muito sangue com um golpe. O Senhor Wu, vendo ele cair desacordado, sei lá, gritava: Shen Feng! Muito preocupado com sua situação, e o papagaiozinho desesperado gritava: eles não disseram que o primeiro a se mover morre? Então por que nosso lado está sendo ferido? E o soberano marcial e a monstrinha ficam sem palavras, em dúvida com o que estava acontecendo. Zhong Xiaotian questiona: e o que foi isso? Você pode matar eles? E nosso prata diz que não tão rápido. E Efan, contente, dizia: continue assim, jovem mestre 1. Nosso prata se perguntava se esses espaços têm um número ilimitado de movimentos, mas se eles arrastarem isso por 1 ano sem fazer um movimento, vai ser bem chato. Ele nota como a imagem de Son Kong parecia bem inquieta, talvez irritada, e diz que, julgando pela expressão, as coisas não parecem nada boas. E ouvindo isso, seus adversários, o grupinho dos monstrinhos estava em choque, se tremendo todo, pensando que o fim estava próximo. A monstrinha, toda machucada, se tremendo toda, gritava: não podemos depender apenas da nossa cultivação para suportar essa intenção assassina. Não vamos aguentar por muito tempo. Se não fizermos um movimento logo, ficaremos presos nesse tabuleiro para sempre. Feng Yi, lá o soberano marcial, em choque, gritava: pare, não se mova imprudentemente. Se dermos um passo errado, não terá volta. Nós temos que ser extremamente cuidadosos. Lord Sheng dizia: Li, faça sua jogada se estiver pronta. Ignore esse latido como se não fosse nada mais do que um ar quente, deixando o soberano marcial sem graça. Irritado, ele grita: seu idiota, se vamos jogar, não deveríamos discutir primeiro onde você está planejando colocar isso? A monstrinha fofinha ali, meio que respondendo e já fazendo seu movimento, dizia: 9 vertical, 7 para 16. Feng Yi, em choque, grita: vertical 9, 7 para 16? É na verdade uma ótima jogada! Porém, Tang Jie dizia: talvez devemos tentar 3 vertical, 11 para 2 ao invés disso. Feng Yi, ouvindo isso, questiona: 3 vertical e 11 para 2? E Tang Jie gritava: sim, o que todos acham sobre 3 vertical e 11 para 2? E a monstrinha ali pensa: essa jogada é bem mais inteligente. Essa jogada não só dissolveria a intenção assassina, mas também viraria defensiva em ofensiva. O soberano marcial dizia: criança, quem é você? Um mestre do xadrez? E Tang Jie, todo educado, dizia: Lord Feng Yi, sou Tang Jie da família Tang do Portão do Quatro Polos. Eu tenho certo conhecimento de xadrez, mas comparado a você, Lord Feng, minhas habilidades são como um candelabro comparado ao brilho da lua. O outro soberano marcial questiona: Tang Jie da família Tang do Portão do Quatro Polos? Nada mal, você é uma pessoa de alto status, conhecimentos e ainda
modesto e educado. Se puder nos ajudar a escapar, lembraremos desse favor. E o playboyzinho animado diz: não ousaria receber tal elogio. E pensa, ganhar o favor de 2 soberanos marciais de uma vez? Que sorte inesperada. A monstrinha aí gritava: 3 vertical, 11 para 2, avance! Fazendo sua jogada. E assim que a pedra pousa no lugar desejado, vemos a pintura do guerreiro ativando seu movimento. Ele invoca aquele machado enorme que a gente vê na cutscene do jogo Black Myth Wukong para atacar o macaco. Vemos Sun Wukong se defendendo dificilmente do ataque do guerreiro, e sob a pressão desse ataque, todos eles do grupo do nosso prota gritavam muito com dor, sofrendo uma reversão enorme. Tang Jie, se sentindo fodão, sorria dizendo: haha, garoto, não importa quantas cartas na manga você tenha ou quão forte seja seu corpo, nesse jogo o que conta é a inteligência. Você realmente acha que pode ganhar de mim? Haha. E nosso prota, respirando pesadamente, dizia: certamente foi uma ótima jogada, mas essa jogada não parece algo com que você pensaria. Por acaso você pediu dicas para um especialista? E com a verdade na mesa, Tang Jie fica todo sem graça, gritando: como você sabia? Nosso prota, respirando pesadamente, se recompõe, dizendo que agora mesmo ele tem 3 maneiras de contra-atacar sua peça, mas qual delas te faria cair em uma situação completamente desesperada? É uma decisão tão difícil. E Tang Jie, vendo que nosso prota tinha um jeito desesperado, gritava: qual é o ponto de tagalerar? Isso pode salvar sua vida? Se está tão confiante, faça essa jogada e me mostre. Nosso prota, se preparando, dizia: certo, deixa eu te mostrar então, pronto para fazer sua jogada. E enquanto vemos o macaco se defendendo do guerreiro, ele grita: 14 vertical, 9 para 3, duplo. Vemos que foi um bom movimento, que Sun Wukong consegue se defender facilmente e já aparece atrás do guerreiro, ponto para atacar, e grita: o manual do florescer da ameixa. Com um golpe circular, Sun Wukong consegue mandar o guerreiro para longe, acertando em cheio, e esse golpe causou uma pressão enorme no grupo do Lord Shang, que cuspia muito sangue. O soberano marcial Feng Yi questiona, gritando: como ele mudou o ritmo de jogo tão drasticamente? Agora mesmo estávamos quase acabando com eles, e com uma única jogada ele inverteu tudo isso. Tang Jie, ouvindo isso, estava sem graça, e a monstrinha ali também não tinha palavras. Nosso prota, parecendo Sun Wukong, brincava: você parece tristinho, não estava falando de inteligência? Precisa de uma dica? E todo mal acabado, Tang Jie fala dificilmente: para de se exibir, você realmente seria tão generoso para nos dizer seu próximo movimento? E nosso prota brinca que talvez seja. Ele fala que na verdade ele estava bem interessado nesse jogo de vida ou morte agora. A última jogada que você fez foi brilhante, estou curioso para ver o que você fará agora. Ele explica que essa jogada foi chamada de obscurecimento da luz. Me pergunta se você já ouviu sobre isso antes. E Tang Jie estava sem palavras. A imagem do nosso prota meio que parecia estar em sua frente, como se fosse um ser supremo questionando: quer aprender? Tudo bem, eu vou te ensinar. E como sempre, o autor terminou fazendo nosso prota parecer um cara muito foda, explicando que essa jogada harmoniza o celeste e o terreno, a chuva e o vento e o céu e a terra. E vemos que nesse momento de vida ou morte, nosso prota começou a ensinar a eles. Porém, vemos alguém interrompendo tudo, gritando: pare! Pessoal, não deixe esse garoto enganar vocês! Ele está propositalmente tentando confundir nossa cabeça, ele acha que somos criancinhas! Porém, seu companheiro intrigado gritava: não, esse realmente é o cenário de Abafando a Luz, onde a luz é escurecida pela escuridão. E a monstrinha fofinha ali dizia que, porém, esse é só um pequeno conflito no grande tabuleiro do jogo celeste terreno. Eu proponho 7 vertical, 7 para 3. O que vocês acham? E o cara do grupo do nosso prota estava intrigado, gritando: Liu Xion, o que tem de errado com você? Você realmente está ajudando eles? Totalmente em choque. Nosso prota dizia: tá tranquilo, eu só quero ver como eles vão sair dessa. O tabuleiro divino contém profundos princípios do céu e da terra e as transformações do universo. Resolver isso vai aumentar profundamente seu entendimento do céu e da terra. E irritado, o cara grita: eu não preciso de nenhuma iluminação profunda, só mata ele logo. Nosso prota de boa dizia: ei, não apresse as coisas, vamos observar um pouco mais, tudo bem, galera? E o pessoal do templo sagrado estava em choque, pensando: ele ainda está em ânimo de jogar nessa situação? Quando sairmos daqui, o que acham da gente dar uma bela lição nele?
Esse capítulo começa com o Soberano Marcial gritando após ouvir a explicação do nosso prota. 7 vertical e 7 para 3 é realmente uma boa jogada, mas não poderíamos anular completamente as opções do Obscurecendo a Luz. Se não conseguirmos reverter nossa desvantagem com essa jogada e ele colocar outra peça, estaremos completamente na defensiva. Mas a monstrinha aí fala que, porém, nesse momento, nesse jogo dentro de um jogo, camada em cima de camadas de possibilidades são infinitas. Só tentar não perder já é difícil o suficiente e esqueça virar o jogo. Tang Jie grita que no passado o Soberano Marcial deixou uma dica. Algum de vocês já ouviu falar da frase coração como teia de aranha flutuante aos céus, corpo como carapaça de cigarra secando em galhos mortos? Então, o próximo passo é quebrar o casulo e se tornar um bicho de seda. Decifrando esse cenário, a melhor posição deve ser 9 vertical para 9 vertical. O Soberano Marcial, ouvindo isso, se vira gritando que era isso mesmo. Ele se recusa a acreditar que com o conhecimento dos três juntos eles não podem ser mais inteligentes que esse jovem novato. Ele grita fazendo seu movimento vertical 7, 7 para 3, dissolva, movendo a peça, e assim que ele grita seu movimento quebrando o casulo e se tornando um bicho de seda, vemos a pintura do guerreiro fazendo chover espadas em cima de Son Wukong. Nosso prota é muito ferido com esse movimento, mas fica totalmente animado e grita excelente jogada, mas o carinha da seita das almas lá grita Liu Xiong, irritado por nosso prota ter dado dicas. O Soberano Marcial dizia, seu nome é Liu Xiong? Vou me lembrar dele, é uma pena que você esteja destinado a morrer hoje, que desperdício. Mas nosso prota estava sorrindo muito e vemos que o carinha de cabelo rosa começou a acordar novamente. Nosso prota, nada preocupado, tirava uma onda limpando o salão dizendo, Mestre Feng, você só escapou da morte sob minha orientação e agora está agindo como se fosse todo poderoso? É melhor se manter um pouco humilde, não? E o cara da seita ceifadora de almas gritava, Liu Xiong, se eu morrer aqui hoje, eu vou te caçar mesmo no pós-vida, grave minhas palavras. E o carinha de cabelo rosa estava levantando. Nosso prota contemplativo questionava debochando se ele deveria fazer uma grande jogada com um grande excesso do bamburral e vento ou revelar a posse da grande extensão do fogo e o céu, mas termina abatido dizendo esquece, não importa que jogadas eu faça, eu só estou brincando, isso não vai mudar o jogo, vamos jogar o trovão celeste e o fogo terreno e aniquilar todos vocês diretamente. E ouvindo as possibilidades de ataque do nosso prota, o carinha de cabelo rosa estava totalmente desesperado, se tremendo inteiro. Fazendo seu movimento, ele grita 9 vertical, 7 para 15, avançar, deslocando a peça do tabuleiro. E assim que ele faz esse movimento, vemos Son Wukong pulando com seu bastão para cima do guerreiro, usando o trovão celeste, fogo terreno. Com um movimento de abalar os céus, ele expande seu cajado pronto para amassar todo mundo que estava esperando sua aniquilação abaixo dele. O Soberano Marcial desesperado gritava, o que vamos fazer agora? Qual será a nossa próxima jogada? Diga! Tang Jie, totalmente desesperado, questionava, o que vocês acham de 5 vertical 7 para 6? Isso pode defender esse avanço. E a monstrinha aí fala que não, isso tem muitas falhas. Se ele jogar 10 vertical e 8 para 12, eles estarão acabados posteriormente. Dito isso, nesse impasse, o carinha de cabelo rosa sem paciência e desesperado para não morrer, grita pulando, não, 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 chamando a atenção do Soberano Marcial que se tremia inteiro. Ele estava tão desesperado que gritava que não aguenta mais, ele estava morrendo sob aquela pressão ali. Eles não podem só fazer uma jogada logo, ele estava realmente quase morrendo e pula para pegar uma peça. Assim que ele pega ela, o Soberano grita, pare, pare agora! E a monstrinha aí também grita, não toque nisso, será nosso fim! Ele não poderia ligar menos para essas reclamações e faz seu movimento arremessando a peça gritando, é isso aqui, e agora coloque isso ali! Seu movimento cai perfeitamente em uma posição e pelo que parece, por sorte ou sei lá o que, foi uma boa posição, pois nosso prota fica totalmente abalado com esse movimento sem querer. O ataque de Son Wukong, que estava pronto para destruir e varrer os caras da face da terra, para no momento crucial, deixando eles por um tris, e vemos que simplesmente todo o tabuleiro, toda aquela representação de imagem, sei lá, estava na parede, onde estava, se era no próprio espaço, começou a ser absorvida pelo meio que um buraco de energia que estava sugando tudo para dentro sem escapar nada. Nosso prota, frente a isso, não tinha qualquer resistência, ele estava simplesmente parado ali esperando seu fim enquanto tentava contudo se proteger, exclamando muito. Porém, enquanto se desfazia em energia, ele olha para frente pensando, isso é água e fogo irresolutos, encarando o buraco de energia. Ele fica completamente abalado com essa revelação, que começa a chorar pensando que esse
desenrolar era realmente de tirar o fôlego. Dito isso, o espaço volta ao normal e toda aquela pintura, sei lá, que tava com a representação de cada pessoa no tabuleiro some, deixando apenas eles pra trás. E o cara que começou isso só cai de bunda no chão gemendo muito de dor, chamando a atenção de todo mundo no local. Sem entender, se levantando dificilmente, ele questionava: Eu resolvi isso? Eu realmente consegui resolver o jogo do tabuleiro divino? E o soberano Maciel, sem entender, incrédulo, olha pra sua mão suspirando. Finalmente eles estavam a salvo? Não parece ter mais nenhuma supressão de ki ali. E sério, ele questionava se esse era o jogo do tabuleiro divino do trono soberano Maciel, chamando a atenção de Tang Jie, que exclama. Intrigado, ele pensava que todos ali testemunharam a solução do jogo do tabuleiro divino. Esse jogo estava conectado com o legado das técnicas de arranjo do trono soberano Maciel. Como uma cadelinha com medo, ele se curva gritando: Mestre Feng Yi, eu juro que eu esquecerei tudo sobre a análise de agora mesmo. Por favor, poupe minha vida. E o cara em dúvidas questiona: Hã? Seu companheiro aparece ao seu lado dizendo: Irmão Feng, se vamos poupar ou matar essas pessoas, cabe a você decidir. E Feng Yi diz que certamente ele vai ter que pensar sobre isso um pouco. E isso deixa todo mundo que estava nesse recinto intrigado, esperando por sua resposta apreensivo. E Tang Jie era o único que sorria animado. Rapidamente ele tira sua espada dizendo: Meus lords, essa é a lâmina vermelha, minha arma pessoal. Considere isso como um presente para ambos, como um gesto da minha boa vontade. Tudo o que peço é uma chance para ir embora. Nosso portão do Quatro Polos vai certamente retribuir a gentileza de ambos os mestres no futuro. O outro soberano dizia: Feng Yi, não podemos deixar essa criança do portão do Quatro Polos viver. Se ele escapar, o portão do Quatro Polos definitivamente virá atrás da gente. E Tang Jie, desesperado, grita: Não irão. Eu juro aos céus, não guardei nenhum rancor sobre o que aconteceu hoje. Por favor, lords, mostre misericórdia. Feng Yi dizia que realmente admira a determinação. Certo, vou poupar sua vida. E Tang Jie gritava: Obrigado, muito obrigado, mestre Feng Yi. Obrigado por sua misericórdia. Tang Jie será eternamente grato pelo favor de hoje e nunca pagará gentileza com ódio. Mas vemos que o soberano Maciel tinha outros planos, que diz que, porém, só por segurança, ele terá que despedaçar sua alma e sua consciência. Isso assusta Tang Jie, que gritava: O quê? Feng Yi, você está indo longe demais. E nosso prota pensava que algo parece errado. O tabuleiro está quebrado, mas ainda estamos presos nesse espaço. E parece que todos esqueceram por que viemos a esse lugar para começar. Agora tem pelo menos 3 facções envolvidas. Isso é realmente um caos. Não abuse de sua sorte, garoto. Permitir que você fique com seu corpo intacto já é um grande sinal da minha misericórdia. Senão, você terminaria como os outros, transformados completamente em cinzas. E Tang Jie se assusta ao infinito e além, filho. Porém, nesse momento, um dos caras mais brabos que apareceu recentemente nessa obra já estava atrás do soberano Maciel, pronto para ceifar sua vida. Era o Anubzinho, mas o soberano Maciel não parecia muito preocupado. Em meio ao caos da batalha, até mesmo os soberanos marciais têm dificuldade para liderar. Sem tempo para conversa ou explicação, o Senhor Wu faz o ataque frontal na cara do soberano Maciel, que fica lá parado encarando o ataque chegando. Ele dá um passinho pro lado e escapa facilmente do ataque do Senhor Wu, bufando pela audácia desse monstrinho. Tang Jie, assustado, gritava: Senhor Wu! E ele diz: Recue agora! E vemos que esse não era um ataque simples de golpe de espada. Atrás do soberano Maciel estava abrindo um portal do vazio e a matilha de lobos selvagens formado pelo ataque mental do Senhor Wu aparece atrás do soberano Maciel, que exclama assustado. Enquanto os lobos imobilizavam ele, ele questiona: Isso é um ataque mental? Mas Senhor Wu não tinha tempo para responder. Obviamente ele estava partindo para um próximo ataque com sua espada. Porém, mais uma vez, facilmente o soberano Maciel se livra de um dos lobos e segura o ataque assim que encostou em seu peito, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, só provando a diferença de poder entre os soberanos marciais e os outros ranks. Mesmo assim, provando que esses monstrinhos não era pouca bosta, ele se treme todo para aguentar o ataque da espada, questionando: Uma arma Chuan de 9º rank? Totalmente abismado, e a resposta do Senhor Wu era um grito de: Técnica da espada destruidora dos céus, 13ª espada da aniquilação, ampliando seu ataque de espadas. O outro soberano marcial, assustado, questiona: Feng Yi, você está brincando? Essa criança é só um mero imperador marcial. Enquanto se protegia da propagação de energia do ataque. Porém, enquanto ele estava assistindo à luta de seu companheiro, ele percebe algo peculiar. Várias penas, como se fosse de energia, estavam caindo ao seu redor, chamando sua atenção, e ele exclama. Ele se vê no meio de um tornado de penas abismado. Era um ataque, talvez, daquele papagaiozinho dos monstrinhos. Rapidamente assustado, ele levanta um escudo de energia e se protege
protege dos ataques que vinham de todas as direções. Ele exclama assustado pensando quem poderia ter feito esse ataque, e vemos que o meu palpite estava certo. O papagaiozinho aparece gritando: espada do Kid Arco-Íris, ataque! E do outro lado seu companheiro aparece gritando: machado Chuan no ar, escudo do casco da tartaruga! Pois era um ataque de ambos os flancos. Mas como eu já cantei a bola, um soberano marcial estava em outro nível comparado com esses caras. Mesmo que o ataque rompeu seu escudo de força, ele se defende facilmente do ataque de um e para o ataque do outro como se não fosse nada. E em choque ele questionava abismado: outras duas armas Chuan de 9º rank? Quem são essas malditas pessoas? Obviamente que tirando nosso prota, ninguém ia parar no meio da luta para responder sua pergunta, e vemos que o líder do grupo de mercenários de esqueleto já apareceu atrás dele atacando e ele grita abismado: uma besta demoníaca de 8º rank! A besta faz um ataque completo que meio que varreu tudo ao redor do soberano marcial sem dó nem piedade, filho bruto. E após isso, o líder do grupo de mercenários de esqueleto ainda zombava: um soberano marcial? Que besteiras! Seguido pela respiração pesada dos dois monstrinhos que esperavam o resultado do seu ataque combinado. Quando a poeira começa a baixar, vemos que o soberano marcial estava possesso gritando: o que está acontecendo com essas malditas formigas? Com essa cultivação de dar pena, como eles conseguem usar poderes tão esmagadores? Se o ki deles não fosse tão fraco, eles poderiam rivalizar com o soberano marcial. E invocando várias bestas de seu corpo, ele dá um golpe ceifador de almas. Vemos que cada uma dessas bestas que lembravam uma serpente capturou cada um de seus alvos facilmente, deixando os 4 rendidos frente ao soberano marcial. Irritado, ele completa gritando que isso tudo era uma tolice. Não importa quantas formigas se juntem, elas ainda serão formigas. O reino dos 9 céus é uma lacuna que vocês nunca cruzarão. Porém, outra vez algo ao seu lado nada comum chama sua atenção e ele questiona em dúvidas: hã? Era o tal do Zhang Xiaotian, eu acho, esqueci o nome desse cara, que estava usando seu ceifador de almas dourado para engolir a mão do carinha que questionava: dourado? Um ceifador da alma dourado? Completamente despertado! Rapidamente gemendo de dor, ele consegue ainda salvar seu braço, enquanto o ceifador de alma parte com um pedaço de sua alma arrancada. Desesperado, sombrio, ele olha para sua mão que estava em um estado necrosado e gritava: minha mão, seu maldito! Eu acho que essa imagem aqui foi dele xingando todos os palavrões possíveis em mandarim, mas não foi traduzido. E possesso de raiva, ele incita suas bestas a atacar gritando: seu lixo da seita arrebatadora de almas, eu vou destruir você primeiro! E vemos que o carinha ficou cercado por elas. Mas antes que o cara fosse despedaçado, vemos alguém gritando: inferno carmesim da chama deslumbrante! E uma chama corciana e dourada aparece protegendo o cara. Isso repele facilmente as bestas do soberano marcial, que geme de dor e grita: que tipo de chama é essa? Está queimando através do meu ki soberano dos 9 céus? E é óbvio que a gente sabe que é a chama da Fênix. Nosso prota estava exausto em um estado lamentável, pensando que Zhang Xiaotian é seu lutador mais forte. Se ele for morto agora, essa será uma batalha perdida. O soberano marcial foca nosso prota gritando: então é você que está causando todo esse problema? Desde o jogo de xadrez você estava agindo como todo poderoso. Deixe-me abrir sua cabeça para ver se você é mesmo assim tão forte. Porém, mais uma vez alguém se mete em seu caminho, parando seu ataque no último momento e salvando a vida do nosso prota, assustando muito o cara. Ele sente uma pressão poderosa que treme seu ser e ele pensa: arte de combate de ondas sonoras? E vemos que quem chegou para salvar nosso prota era a monstrinha fofinha com seus tambores de rank 9. O cara, sitiado pelos 3, gritava: droga, droga, droga! E pensa que se não fosse por ele ter perdido uma parte de sua alma mais cedo, essa onda sonora fraca não teria o atingido. Zhang Xiaotian não perde tempo e também faz seu ataque, e nosso prota pensava que era um ataque de onda sonora concentrada, então era assim que funciona. O soberano marcial, com esse ataque conjunto, estava sem saída, ia ser jantado literalmente, mas no último segundo, alguém também aparece para salvar o dia do seu lado, e vemos aquele artefato do domador de feras aparecendo em sua frente. Facilmente ele aniquila o ceifador da alma, assustando muito o soberano marcial, e Zhang Xiaotian estava incrédulo gritando: meu ceifador da alma! Totalmente desesperado. Feng Yi joga algo para seu colega dizendo: pegue essa pílula primeiro, vou
pegar de volta a parte que perdeu da sua alma. E exausto ele fala que estava bem, enquanto vemos que o Senhor Wu tinha sido espancado e talvez estava morto estirado no chão. Feng Yi dizia: vocês todos são bem impressionantes, tá de parabéns. E usando seu artefato que ele refinou recentemente, grita: preparem-se, é hora de vocês morrerem. E vemos que cada uma daquelas esferas tinha uma espécie de elemento, mas quando o quesito é tesouros, nosso prota não ia ficar para trás de ninguém e usa o sino imperial para se proteger. Ele usa a técnica uma dinastia, uma era e uma propagação de onda sonora acaba com o ataque dos 5 elementos do figurante. Irritado e incrédulo, o cara questiona: outra arma Chuan de 9º rank? Ele reclama que teve que tirar incontáveis vidas para refinar seu anel domador dos 5 elementos de 9º rank e ainda assim ele estava incompleto. E por outro lado, do nada, cada um dessas formigas patéticas tem uma arma Chuan de 9º rank. Ele ficou fora por tanto tempo ou começaram a produzir arma de 9º rank em massa no continente. Porém, não importa o quanto eles se esforcem, no momento em que ele agiu, o destino de todos já estavam selados. Suas armas Chuan no fim serão deles. Nosso prota sério pensa que mesmo que essa arma pareça incompleta, está quase no 9º rank. Nas mãos de um soberano marcial, isso é um terror inigualável. E vemos que Feng Yi estava usando seu pseudo artefato de 9º rank para acumular o poder dos 5 elementos, e nosso prota percebe que ele estava se preparando para lançar um golpe devastador e terminar com a batalha de uma vez. Vemos que o cara estava muito irritado. Essa era a força esmagadora de um soberano marcial. A monstrinha desesperada grita que as defesas do soberano marcial são quase impenetráveis, passar por ela é quase impossível, e Zhang Xiaotian diz que se deixar ele reunir poder o suficiente, estarão todos acabados. Lord Sheng atrás dele questiona Liu Xiong e o seu artefato divino. Traga-o para fora para que todos nós se escondam dentro dele. Considere isso um favor que todos devemos a você. E nosso prota intrigado dizia: ei, você tem culhões para falar isso? Se não fosse por sua esfera Armilá, como o meu monumento do Deus do mundo teria perdido todo o seu ki espiritual? Nem eu tenho certeza que ele pode aguentar esse ataque. Ouvindo isso, Lord Sheng questiona: o quê? Não seja tão ingrato, o seu só perdeu o ki espiritual, mas minha esfera foi completamente destruída por você. E nosso prota dizia: oh, peraí, então eu que deveria te agradecer por isso? É isso mesmo que você tá falando? E o soberano Feng Yi pensava: eu estou prestes a acabar com eles e ainda assim eles estão discutindo sobre algum tipo de artefato divino? Lord Sheng pede que nosso prota relaxe. Esse cara era só um soberano marcial de 1 estrela, e mesmo com essa arma Chuan de 9º rank mal acabada, ele não tem chance de atravessar o espaço do seu artefato divino. Se sobreviverem a essa calamidade hoje, ele vai retribuir esse favor, não importa o que. E nosso prota questiona: retribuir? Assim que pisarem no espaço do meu artefato Chuan, suas vidas estarão à minha mercê. Você realmente acha que eu vou deixar vocês irem embora depois? Lord Sheng com a maior cara de pau repetindo as frases do nosso prota em 1 ou 2 capítulos atrás dizia: não existe inimigos eternos nesse mundo. Acredito que hostilidade possa se tornar em amizade. E nosso prota fica sem palavras pra essa cara de pau, tá precisando passar óleo de peroba mesmo. Dito isso, eu acho que ele percebeu que esse realmente era o único jeito e retirando o monumento do Deus do mundo dizia que admira a coragem dele. Todos podem entrar, mas uma voz aparece gritando: pare! Chamando a atenção de todos. Era o Kingzinho que rasga o espaço gritando: estamos à beira da morte e ainda assim tem energia para gastar em lutas insignificantes, assustando todo mundo. Ele estava desesperado e não sabia como eles conseguiram quebrar o arranjo do tabuleiro divino, mas com uma catástrofe acontecendo, eles ainda estavam discutindo entre si, e Feng Yi abismado grita: um corpo espiritual formado da árvore divina! Kingzinho grita avisando que o poder da montanha imortal do trono soberano já foi ativado. Primavera, verão, outono e inverno estão fazendo seu ciclo final sobre seu comando, e já estava no fim do outono lá fora. Quando o inverno chegar, sobre a regra da aniquilação do inverno, tudo dentro do arranjo será obliterado, e vemos que o soberano marcial nesse momento parou seu ataque. Ele se vira e grita: pare de fingir, você não está controlando esse arranjo? E Kingzinho, totalmente irritado com esse cara, dizia que se ele pudesse controlar o poder desse arranjo, ele realmente acha que estariam todos vivos assim facilmente? E com a verdade jogada em sua cara, o cara exclama assustado. Nosso prota questiona se o que ele está dizendo é que uma vez completamente ativado o poder da montanha imortal, as 4 estações ocorrerão apenas uma vez, sem um ciclo interminável? E Kingzinho fala que era exatamente isso. Essa era uma armadilha suprema do trono soberano marcial para garantir a perfeição do arranjo. Se alguém interromper isso, a montanha imortal concentrará todo o seu poder, ativando a aniquilação do inverno da regra da Terra.
Terra. A não ser que alguém possa agir contra o poder da regra, a morte é inevitável. E nosso prota sério dizia que o poder das regras podem variar grandemente. Quanto mais forte a cultivação, mais forte o poder da regra que ele pode comandar. Se um artefato Shuan no pico do 9º rank combinar com o arranjo das 4 estações para invocar a regra da Terra, mesmo um soberano marcial no pico acharia difícil de escapar. Esse capítulo começa com Lord Sheng questionando a nosso prota sobre seu artefato Shuan divino e o mesmo teme que será inútil nessa situação. E já o soberano marcial questiona Kingzinho então se ele estava dizendo que todos estavam acabados. E o mesmo diz que ainda tinha um fio de esperança pelo qual eles podem lutar. Ele não garante a sobrevivência de ninguém, mas se eles não tentarem não haverão nem mesmo a menor possibilidade de sobrevivência. Se ele pudesse fazer tudo isso sozinho ele não estaria incomodando em salvar ninguém. Ele se retira avisando que aqueles que querem viver devem o seguir. O soberano marcial intrigado olha pro grupo contemplando sem palavras enquanto bufava. Nosso prota e todos os outros esperam por sua resposta, pois ele era o mais forte do recinto. E por fim vemos que todos seguiram Kingzinho, que pede que eles tirem um momento para descansar. Em breve ele precisará da ajuda deles para desfazer o selo. Nosso prota intrigado questionava: então, na verdade tinha um selo aqui? E Efan, mais intrigado ainda, grita por nosso prota. Kingzinho diz que certamente esse lugar estava conectado a outro espaço. Quando o trono soberano fez o arranjo aqui, ele nunca descobriu isso. E nosso prota encarando pensava que a Arca de Noé deve estar selada dentro desse mesmo espaço. O soberano marcial grita questionando: como pôde isso acontecer? Poderia ser um selo ancestral? Nessa era, qual selo poderia escapar da detecção do trono soberano? E Kingzinho diz que não é um selo ancestral, mas está aqui há milhares de anos. O soberano marcial questionava: milhares de anos? Essa era não é tão distante. Realmente tinha alguma figura incomparável? E Tang Jie estava gemendo, se tremendo todo, talvez tendo percebido que era a Arca de Noé. E pelo jeito o soberano marcial também teve essa reflexão que fica totalmente abismado, assustado, surpreso, sei lá. Ele não consegue aceitar isso e balança a cabeça em negação. E Kingzinho dizia que já que ele pensou isso porque estava com medo de acreditar na resposta, ele confirma o que todos pensavam. Esse selo espacial foi feito pelo incomparável soberano marcial Yenan Tian, deixando o cara totalmente intrigado. Nosso prota, que já sabia, também estava abalado. O soberano marcial Tang Jie se tremia todo e Efan também não estava nada bem. O soberano marcial gaguejando gritava: o selo espacial de Yenan Tian? E seu companheiro questiona o que isso significa. Poderia ser que... E Kingzinho vira pra ele como se fosse um idiota dizendo que era isso mesmo. O artefato Shuan de rank divino, a Arca de Noé, estava selado dentro desse espaço, e isso abala completamente todos eles. Nosso prota, o soberano marcial, Tang Jie e Yenan Tian estava chorando, afinal era seu legado herança. O soberano marcial intrigado questionava gritando o porquê de revelar um segredo que pode abalar o céu e a terra para eles, e seu companheiro pensava que originalmente isso era um rumor falso que espalharam, mas de algum jeito isso se tornou realidade. Era um absurdo. Kingzinho diz que agora que a aniquilação do inverno estava quase sobre eles, com suas vidas por um fio, o que tem para ficar tão animado? E ouvindo isso, o soberano marcial exclama assustado e questiona se há a mínima chance que ele mencionou antes. O que seria essa opção? Kingzinho fala que o selo à frente estava conectado com o espaço místico. Se quebrarmos juntos e entrarmos, poderíamos escapar da aniquilação. E nosso prota intrigado fala que se esse espaço foi criado por Yenan Tian, seu poder defensivo deve até mesmo superar aquela montanha imortal. Se tivéssemos força para quebrar esse selo, não teríamos que temer o arranjo das 4 estações. E Kingzinho confirma, era isso mesmo. O poder desse selo certamente supera o arranjo das 4 estações. Porém, com os passar dos milhares de anos, ele descobriu um padrão. Ele explica que durante as 12 horas diárias, o selo fica mais fraco durante as horas e, em outras palavras, era menos de meia hora a partir de agora. E o soberano marcial grita intrigado: as horas in? E pra você que ficou confuso, eu também fiquei, por isso eu fui lá descobrir que as horas in, de acordo com Feng Shui, são das 11 horas da noite até 1 da manhã. Pega essa dica aí do Mano Catilango, cultura e aprendizado. Kingzinho dizia que foi através da essência transmitida por esse artefato por milhares de anos que ele conseguiu tomar sua forma humana. E isso abala completamente Tang Jie, nosso prota e Efan. E com uma imagem insana de Yenan Tian totalmente de energia, fez nesse momento que sua presença inigualável de um especialista uma vez incomparável encheu os corações dos artistas marciais
marciais de admiração e reverência. E Efan é o que estava mais abalado com tudo isso. Ele tremia e chorava, pensando que a glória ancestral que dominou por múltiplas eras, e ainda assim, eles descendentes indignos não atingiram nada nesse continente. Dito isso, vemos que algo se aproximava dos dois soberanos marciais. Seu foco estava totalmente no loirinho, eu acho que Feng Yi, e então vemos que era a Imperatriz Atazana que o atacava, mas Kingzinho gritava: "Ninguém interfira! Imperatriz Atazana!" E seus raios protegiam o mesmo que exclama. Ele aparece na frente dela dizendo que se alguém interromper o processo de quebra de selo, nenhum deles irá sobreviver. Se alguém tentar algo agora, ele terá certeza de fazer se arrepender, e ela gritava com os relâmpagos enquanto o soberano marcial se afastou. Dito isso, ele questiona ela sobre os outros dois que ainda tinham espasmos com o relâmpago dele. Indignada, ela diz que não era nada bom. Eles ainda estão presos naquele espaço, suprimidos pelo poder da montanha imortal. Eles não podem sair. E Kingzinho, nada abalado, diz que era uma pena, eles vão ter que ser deixados para trás esperando por sua obliteração. E quem não se lembra era o discípulo do nosso prota e o cara da Torre dos Mil Tesouros lá. E nosso prota, ouvindo essa conversa intrigado, pensa que pelo que parece ainda tem outros intrusos poderosos, mas uma voz aparece questionando: "Estão todos aqui?" Era Yu Yangzhou da Torre dos Mil Tesouros dizendo que todos eram impressionantes. Eles se mantinham inabaláveis com uma situação tão perigosa lá fora. Kingzinho questiona como estava sua recuperação e ele fala que por volta de 20 a 30%. "Vim aqui para fazer um papel pequeno e ainda caí numa armadilha mortal. Todos os meus artefatos Chuan foram destruídos. A vida é tão injusta. Alguém pode me emprestar um artefato Chuan de 9º rank, por favor?" E o soberano marcial gritava na cara dura: "De graça? Você é realmente um soberano marcial dos 9 céus? Como pode ser tão cara de pau assim?" E nosso prota questiona: "Você é da Torre dos Mil Tesouros? Parece um pouco familiar, mas não consigo ter certeza. Se não se importar, eu tenho alguns tesouros aqui parados." E o Yangzhou, vendo isso, questiona: "Algo que um grande mestre marcial descartou como um lixo? Você quer dar isso pra mim?" Debochando do nosso prota. Mas quando o nosso prota mostra seu artefato Chuan de 9º rank, ele grita assustado: "Um artefato Chuan de rank 9! Mudando da água por vinho, ele dizia: "Ei maninho, sou Yu Yangzhou da Torre dos Mil Tesouros. Onde você conseguiu esse sino antigo? Me deixe dar uma olhada, isso pode valer uma fortuna." E nosso prota guarda dizendo: "Cuide da sua vida. Como você ousa me chamar de mano? Tá querendo morrer tanto assim?" Debochando, ele joga um artefato Chuan todo quebrado dizendo que estava tudo bem. Ele vai dar um artefato Chuan que dá por gasto, mas com seu nível lixo de soberano marcial de 1 estrela, você conseguiria usar todo o poder desse artefato de 9º rank? E vendo a espada de mal a pior, ele grita: Você sabe que eu sou um soberano marcial e ainda ousa falar assim comigo?" Feng Yi, vendo isso, começa a rachar os bicos gritando: "Hahaha, essa criança Liu Xiong, ele é sempre tão convencido assim. Depois que quebrarmos esse selo e escaparmos, verei do que faz ele ser tão arrogante." E ouvindo isso, o cara grita assustado: "Liu Xiong!" Ele olha pro nosso prota e grita desesperado: "Você é o Lorde da cidade da chama marcial Liu Xiong, que faz uma pose badass." O outro soberano marcial intrigado grita: "O Lorde da cidade chama marcial?" E Feng Yi gritava: "O lugar onde o Ki espiritual da montanha Monte Meru vazou, e até mesmo a Citara Celeste, o soberano marcial Li Huaxi pessoalmente reconheceu?" E Yu Yangzhou questiona: "Hã? Vocês todos vieram junto e não sabiam?" E Efan se aproxima gritando por nosso prota. Ele avisa que estava na hora, e vemos que Kingzinho tinha acabado de romper o selo, ou parecia isso. Ele invoca seus relâmpagos gritando: "Esta é a hora In! É agora!" Todo mundo se preparava junto e ele gritava: "O tempo está passando, temos que agir imediatamente. Com tanto de nós combinando suas forças, devemos ser mais do que capaz do que quebrar o selo e entrar." Eles estavam prontos para atacar, mas a monstrinha aparece gritando: "Não! Ataques caóticos não vão focar o poder suficiente para termos sucesso." Chamando a atenção do nosso prota. Ela grita que conhece um arranjo que pode absorver a força de artistas marciais, fundi-las juntas e manifestá-las de uma forma única. O golpe desse arranjo superará em muito seus ataques dispersos, e nosso prota parecia interessado. O soberano marcial Feng Yi questiona se ela estava dizendo sobre o arranjo ancestral fusor de poder. "Esse arranjo é de tempos antigos, como você saberia disso?" E Kingzinho pede então que ela se apresse e faça logo. De quanto tempo vai precisar? E ela diz que era apenas o tempo de uma xícara de café. Vemos ela mordendo seu dedo, e então com o sangue ela cria uma matriz embaixo de seus pés, batendo nele. Dessa matriz, um portal de sangue aparece como se fosse a porta do inferno, e Efan, vendo isso, grita: "Um espelho?" Nosso prota pensava que, como esperado de um grande monstro ancestral,
ancestral realmente era muito impressionante. Exausto, ela avisa que todos devem liberar os seus poderes nesse espelho e não se preocupe em quebrar ele. Como demonstração, ela grita: Fu, mostre pra eles! E vemos o monstrinho Seninha partindo com sua foice gritando: entendido! Ele faz aquele ataque total que invoca aquela puma que a gente já viu anteriormente, que mergulha dentro do portal, e vemos que esse portal não era simples, ele parecia estar sugando toda a energia do monstrinho que tremia e bufava exausto encarando o mesmo. Todo mundo abalado pensava: a força dele foi drenada em um instante. E Kingzinho gritava: todos, não temos tempo a perder, se não dermos nosso máximo agora vamos perder nossas únicas chances. O soberano marcial não perde tempo e gritava: tudo bem, eu vou confiar em você dessa vez. E faz seu ataque no portal. Nosso prota também ataca dizendo que os métodos de um grande monstro ancestral são certamente extraordinários. E vemos que isso se encerra com os ataques do grupo dos monstrinhos que exaustos bufavam dizendo que a velocidade de absorção é além de sua imaginação. Feng e exausto respirava pesadamente dizendo que estava feito. Eles despejaram todos seus poderes nesse espelho e seu companheiro questiona o que acontece agora. Para responder sua pergunta, vemos o portal se ativando, chamando a atenção de todo mundo que olha para ele intrigado. Como eu disse, vemos a projeção de um capiroto estranho pra cacete saindo de dentro do portal, assustando Tang Jie que estava ao seu lado. Em um instante, o capirotão passa pelo portal, concentrando toda uma energia densa vermelha em seus olhos, como se fosse o próprio rei do inferno. Os dois soberanos marciais, vendo isso, pensavam: que força imensa, totalmente exausto. Dito isso, vemos o capirotão contudo colidindo com um selo de Enantian, causando uma distorção enorme de energia. Kingzinho, vendo isso, gritava: o selo está se quebrando! E a monstrinha grita: rápido, vamos! O grupo desesperado pula depois que o selo foi rompido para passar pelo portal e salvar sua vida. E no fim vemos que todos eles conseguiram, ninguém foi deixado para trás e o portal se fecha. Dito isso, vemos que eles estavam numa espécie de molécula, DNA, sei lá, todo mundo tossia exausto, estava numa bolotinha separada e nosso prota se questionava onde era esse lugar. E Efan, que parecia um gravador quebrado, chama mais uma vez por ele e nosso prota exausto pensava: esses são, poderia ser... E a monstrinha interrompe seu pensamento gritando: a estrutura de todas as coisas. E nosso prota abismado questiona: você também acha que essa é a estrutura de todas as coisas? Se essa expansão infinita é só a estrutura, então quão massiva a Arca de Noé deve ser? E Feng Yi questiona: vocês estão falando que essa é a Arca de Noé? O que está acontecendo aqui? Porque tudo dentro do alcance dos meus sentidos divinos são estruturas intrinsecamente compostas? Nosso prota explica que a tão chamada estrutura é um termo que antigos alquimistas usavam para descrever a composição de tudo. É dito que todas as coisas no céu e na terra, incluindo nós mesmos, somos feitos de incontáveis minúsculas partículas. Essas partículas se parecem com esses objetos esféricos ao redor de vocês e são conhecidas como estrutura de todas as coisas. E o soberano marcial gritava: ridículo! Você está dizendo que esses objetos são a Arca de Noé? E que todas as coisas vivas são feitas de esferas tão pequenas? Que besteira! A monstrinha ali diz que mesmo nos textos da sua raça dos monstros ancestrais está escrito: a estrutura de todas as coisas não está no passado ou no futuro, nem acima ou abaixo, nem dentro nem fora, nem existente nem inexistente, nem perto ou longe, nem um nem o outro. E Feng Yi, irritado, gritava: que absurdo, cala essa boca! Tudo que eu quero saber é como tomar controle da Arca de Noé. Se nenhum de vocês sabe, então eu vou matar todos vocês. Nosso prota nem dá ideia para sua ameaça inútil e questiona: jovem mestre Tang, o que é isso na sua mão? Mostre para todo mundo, mostre para que possamos examinar. Duvido que você saiba como usar isso. E vemos Tang Jie segurando um cubo estranho, exclamando. O soberano marcial irritado gritava: o que isso significa? Você tem a chave? E Tang Jie cai para trás gritando: e se eu tiver? Essa chave pertence ao nosso portão dos 4 polos. Isso irrita o soberano marcial, que avança em cima dele, fazendo ele gemer de dor enquanto agarra seu pescoço ponto para o matar. Ele grita: desembucha logo, como essa chave funciona? Como poderíamos abrir a Arca de Noé? E Tang Jie tentava recuperar a chave, dificilmente, tossindo muito. Essa chave é dividida entre Yin e Yang, que ele tem é apenas a chave Yang. Isso não pode abrir a Arca de Noé, a menos que a chave Yin também seja encontrada. Feng Yi, irritado, gritava: então onde está a chave Yin? Quando alguém chama por ele dizendo: está comigo. E Efan pede que ele entregue a chave Yang, pois ele tem a chave Yin. Só ele pode abrir a Arca de Noé, chamando a atenção do cara.
encarando Iefan, que estava sério, o cara questionava: Você é do Salão do Fogo Sagrado? Nosso prota se vira chamando por Iefan, mas o soberano marcial sorri dizendo: Hehe, só me passe a chave, hein? E Iefan diz que não pode fazer isso, deixando o mesmo em dúvidas, intrigado. Ele retira a capa que usava, explicando que não pode fazer isso porque ele era a chave In. E ouvindo isso, todo mundo exclama pensando: o quê? A chave In que todas as grandes facções procuravam sem fim estava com ele esse tempo todo? A chave Yang que estava na mão do soberano marcial começou a ressonar com a chave In que estava no corpo de Iefan, e isso chama a atenção do soberano marcial, que parecia não conseguir mais segurá-la. Ele dava tudo de si, se tremendo todo para impedir que a chave deixasse sua mão, questionando: o que é isso? Enquanto o corpo de Iefan brilhava. No fim, ele não consegue segurar a chave Yang e amaldiçoa, vendo ela deixando sua mão, e enquanto Iefan se preparava para segurar a mesma. Assim que ele segura a chave Yang em sua mão, a energia dos dois começa a se misturar, mas ele nem tem tempo, pois o soberano marcial parte pro ataque gritando: seu pirralho, você tem o desejo de morrer! Assustando muito Iefan. Porém, vemos que a chave tinha algum efeito quando acumulasse energia e expulsa os dois de perto dela, fazendo o mesmo cuspir muito sangue. As correntes de energia da chave começou a percorrer o corpo de Iefan, que parecia estar sofrendo muito com isso, e nosso prota preocupado gritava: Iefan, pare com isso! Seu corpo não vai resistir! E o mesmo grita: jovem mestre Yun, fique fora disso! Esse é o legado deixado pelos meus ancestrais! E se estabiliza gritando que ele tem que pegar com suas próprias mãos. Esse era o seu destino, e vemos que o espaço ao redor começou a convergir para Iefan, e nosso prota gritava: a estrutura de todas as coisas estavam convergindo para o corpo de Iefan! Quando a estrutura de todas as coisas reuniu no corpo de Iefan, vemos uma explosão de energia com ele e a chave como epicentro se espalhando. Uma espécie de baleia de energia púrpura apareceu entre sua mão e a chave. Nosso prota nota isso e grita abismado: isso deve ser a Arca de Noé! Feng Yi se tremia todo no chão machucado, gritando: não é pra quem é seu descendente! A Arca de Noé pertence a mim! Ele avança enquanto gritava: a Arca de Noé é minha! Junto com os outros figurantes e o povo do templo sagrado, junto com nosso prota proteger Iefan. A batalha pela Arca de Noé estava prestes a começar. Todos os figurantes avançam gritando: a Arca de Noé é minha! E nosso prota e os caras protegeu Iefan dentro de uma cúpula de energia, e Tang Jie, irritado, gritava: bastardos! A Arca de Noé pertence a mim! Retirando sua espada para atacar. Ele faz um ataque e grita: morra! Corte da cruz vazia! E vemos que o seu ataque, por incrível que pareça, parecia muito mais forte que o normal. Todo mundo se assusta e grita: o quê? E ele também estava totalmente abismado com sua força recém-descoberta. O ataque que ele fez foi tão forte que criou uma espécie de buraco negro e sugava todo mundo, que gritava desesperado. Kingzinho questionava: vamos combinar nossos ataques no buraco negro, senão nenhum de nós sobreviverá! E ao fazer isso, vemos que ele e os outros 3 soberanos marciais conseguiram romper o buraco negro, mas são mandados longe com um choque. O grupo dos monstros pensava: com apenas um corte ele quase cortou 3 soberanos marciais de uma vez? O poder da lâmina vermelha parece ter despertado completamente. Como isso é possível? A monstrinha ali olha para seu artefato e pensava: poderia ser... E quando ela faz um simples toque em seu artefato, a propagação da energia dele meio que começa a fragmentar a realidade. Isso abala completamente a mente do povo do Templo do Fogo Sagrado, que dificilmente resistia, incluindo nosso prota, que sofria muito. Senhor Wu percebe isso e grita: isso é a ressonância completa de um tambor de guerra de 9º rank. Nosso prota percebe isso e pensa: agora eu entendi sobre a supressão da Arca de Noé. Esse espaço é na verdade construído a partir da ressonância dos artefatos Xuan. Enquanto a Arca de Noé gradualmente se manifesta, a força de todos os seres vivos continuará a ser suprimida, enquanto o poder de todos os artefatos Xuan ficarão cada vez mais fortes sobre sua influência. Se esse é o caso, vamos resolver isso com o artefato Xuan. Vemos nosso prota sacando seu sino e seu ataque de propagação de onda sonora rebate completamente o tambor da monstrinha. Lord Shang, vendo isso, questiona: Li, você consegue lidar com isso? E ela, animada, dizia: fique tranquilo, Lord Shang. Nosso prota e ela estavam em um impasse enquanto ela gritava que ela nunca perdeu em um combate de artes sonoras.
Enquanto isso, os outros figurantes sofriam com o revés dessa batalha. Eles gritavam rápido! E o outro tentava fugir gritando: oh não, será melhor ficar mais longe daqui possível! Nosso prota vendo isso questiona, tentando correr. Vocês todos não disseram que ia explodir minha cabeça mais cedo? Ele usa seu ataque Sino Imperial, uma dinastia, uma era! E ataca todos os soberanos marciais que começam a gritar, gemer, cuspir muito sangue, sofrendo muito sobre as ondas sonoras do nosso prota. Tang Jie sorria dizendo: hahaha, a maré mudou, agora sou eu escolhido pelos destinos, até mesmo os céus estão do meu lado. Ele grita: irmão Shang, me ajude a pegar a Arca de Noé, eu vou colocar toda a força do portão do Quatro Polos para restaurar o poder de vocês ao pico. Lord Shang questiona: um artefato divino? É isso? Certamente possuir um artefato divino significa destino, mas esse artefato divino realmente pertence a você? Tang Jie grita que a circunstância atual está completamente ao seu favor. Se o irmão Shang me emprestar sua força, não consigo ver ninguém mais sendo capaz de contestar sobre isso. E Lord Shang contemplava algumas coisas. Ele diz: bem, vou te ajudar. Esse artefato divino pertence à raça humana, não interessa para nós da raça dos monstros, mas independente de sucesso ou falha, você deve manter sua promessa. E Tang Jie gritava: concordo! Com todo o suporte do irmão Shang e os grandes monstros, conseguir a Arca de Noé é garantido. Lord Shang então dizia: Yu, Fu, Hi! E vemos o papagaiozinho animado gritando: finalmente é hora de lutar! O Seninha, como um general, gritava: entendido! E o senhor, o sacando a espada, chama por nosso prota. Esse capítulo começa com o nosso prota dizendo: Yefan, vou manter todos eles fora. Você tem a confiança de reivindicar a Arca de Noé? E vemos Yefan sofrendo muito na fusão das chaves lá e na invocação da Arca de Noé. Ele diz que a Arca de Noé esteve esperando por ele por todo esse tempo. E animado grita: jovem mestre 1, eu consigo fazer isso! Deixando nosso prota aliviado que bufa. E então, do nada, uma armadura começa a se formar em seu corpo, deixando ele exclamando em choque que questiona: jovem mestre 1, isso é seu? E nosso prota só pede que ele se apresse se puder. Ele não sabe quanto tempo pode segurar a todos. E vemos Tang Jie contente gritando: haha, você deu a ele a sua carta na manga para sobreviver? Isso significa que você está preparado para uma batalha de vida ou morte conosco? Liu Xiong, eu sei que você tem outros artefatos Xuan de nono rank além do grande sino e armadura de ossos, mas você acha realmente que pode enfrentar nós 5 sozinho? E nosso prota questionava: Tang Jie, você se esqueceu que eu suprimi todos vocês várias vezes repetidamente? Porém, ele já tinha percebido que o alcance da aura do sino imperial estava sendo comprimido. Parece que a maestria de Li verdadeiramente supera a sua. O cara da seita arrebatadora de espírito Lazang Xiaotian, se eu não me engano, olha pra batalha sem palavras e pensa que, dadas as circunstâncias, se juntar diretamente com nosso prota poderia muito bem ser sua perdição. Ele se afasta dali e nosso prota bufa, percebendo que pelo menos ele não era imprudente. Lord Shang dizia: Liu Xiong, nessa situação, como você planeja resistir a nós? E vemos eles partindo pro ataque. O papagaiozinho gritava: todos, ataquem de uma vez, me recuso a acreditar que ele pode resistir a todos nós juntos. E nosso prota pensa que esse espaço existe somente por causa do efeito único da supressão da Arca de Noé. Se outro artefato divino aparecer e acabar com essa barreira de ressonância, quem sabe quais as consequências podem desenrolar. Ele faz sua pseudo-transformação do dragão demoníaco. Nesse momento, ele não tem escolha a não ser colocar tudo em risco. Vou deixar o destino decidir se vivemos ou morremos. O carinha que fugiu gritava: essa é a nossa técnica de fusão da alma? E seu companheiro questiona que tipo de alma poderia ser essa. E o mesmo, totalmente abalado, percebe que era um verdadeiro dragão ancião. Nosso prota retira o caldeirão gritando: Yefan, pegue a Arca de Noé, não se esqueça, você é descendente de Enantian. Ouvindo isso, ele fica tenso, mas nosso prota sorria pra ele, talvez para o acalmar, e vemos ele sozinho, pronto para enfrentar o grupo dos monstrinhos, pensando que só pode confiar sua retaguarda apenas àqueles que você confia sem se questionar. Ele ataca gritando: vida ou morte, tudo está nas suas mãos agora, sobreviva a isso, eu lhe darei o mais fino dos vinhos e um grande banquete, não fale comigo agora, entendeu? Caldeirão dos rios e montanhas, estabilize os céus e a terra! E vemos várias escrituras místicas douradas aparecendo. Pouco antes dos monstrinhos chegar a nosso prota, vemos o caldeirão brilhando com uma energia quase infinita, e esse brilho começa a se espalhar cada vez mais, quase sobrepondo a realidade, assustando muito os três. O brilho foi tão absurdo que vemos nosso prota simplesmente abrindo seus olhos e percebendo que tudo ficou monocromático em dúvidas. Ele grita questionando onde estava o caldeirão dos rios e montanhas.
montanhas, falhando em um momento tão crucial. Se ele sobreviver hoje, jura que vai refinar em uma bola algum dia. Ele percebe alguma coisa e, intrigado sem palavras, em dúvidas, olhava para sua mão. O fato era que não existia aqui e ali. Não parece ser um ataque mental de Yu. Ele percebe algo em seus pés em dúvidas. Essas são escrituras místicas douradas? Ele se vira questionando o que é esse lugar, porque tinha essas escrituras místicas douradas antigas ali. E vemos que essas escrituras vinham do caldeirão e nosso prota pensava, poderia ser esse o interior do caldeirão das montanhas e rios? E vemos que do caldeirão, uma corrente de água caía carregando essas escrituras místicas douradas e nosso prota se questionava se poderia esse ser o interior do caldeirão dos rios e montanhas. Ele se aproxima gritando sobre a técnica divina da expansão da alma que ele aprendeu anteriormente, o mantra divino do mundo superior. O que poderia ser que ele vai ganhar dessa vez? Se ele puder materializar a técnica divina, ele vai ganhar o controle completo sobre esse caldeirão. Ele consegue dificilmente ler vago, misterioso, a imagem reside nele, vago e misterioso, a substância reside nele, profundo e escuro, a essência reside nele. Ele não percebe, mas o simples fato dele se esforçar para ler essas palavras fez seus olhos sangrar e escorriam pelo seu rosto. Ele se abaixa sofrendo muito com o revés após se forçar a ler essas escrituras místicas douradas no lago. Era exatamente como antes, tentar espiar nas escrituras douradas antigas desencadeia uma reação intensa. Vemos ele sofrendo e sangrando muito, mas na verdade ele estava muito contente pensando, que fascinante. Mesmo ferido após ler essas escrituras, ele avança rapidamente para cima do caldeirão. Não foi muito difícil e ele conseguiu subir na beirada do caldeirão e percebe uma pessoa meditando. Ele gritava questionando qual era aquela figura. O encarando, ele pensa se poderia ser o verdadeiro mestre do caldeirão dos rios e montanhas. O ser dourado começa a fazer sinais com a mão, espalhando escrituras místicas douradas, e nosso prota pensava, um selo de mão? O brilho desse simples selo era absurdo e nosso prota se afasta intrigado, e vendo outro selo ele pensa, isso é o selo de mão para controlar o caldeirão dos rios e montanhas? Vendo outro selo ele pensava, droga, todas essas técnicas antigas fugindo como sombras, elas desaparecem da minha memória assim que eu vejo elas. Já que eu não consigo aprender tudo, eu vou focar pelo menos em uma gota desse vasto oceano e grava o primeiro selo que ele viu, mas isso cobra um preço e ele sangra muito. Ele cai exausto no chão depois disso, se forçar a aprender um único selo parecia cobrar um alto preço. Pelo que parece ele aprendeu exatamente esse selo, ele era chamado de selo soberano divino. Isso desencadeou algo em seu corpo, essa sensação era o Ki divino, ele consegue sentir um leve traço de Ki divino no seu Dantian sendo nutrido, era um sentimento muito alegre. Poderia ser que esse Ki puro tem suas próprias emoções? Esse Ki, como as escrituras antigas, está muito longe do seu entendimento, e ainda assim, ele fortalece ambos, meu corpo e meus meridianos. O único problema que se mantém é que minha vitalidade está longe de ser suficiente, essa é minha maior limitação no momento. Vemos a figura desaparecendo, chamando a atenção do nosso prota que questiona se foi, que perda, que conjunto extraordinário de técnicas, e ainda assim eu só consegui aprender um movimento, é uma pena. Ele diz o selo do soberano divino, bem, vamos testar isso, e vemos ele repetindo o selo, e assim que ele termina o selo, vemos uma energia dourada em suas mãos, mas ela era muito mais fraca do que a vimos o cara fazer. Porém, como antes, ela começa a se espalhar e quase cega nosso prota que fecha seus olhos. Isso traz ele de volta à realidade, na mesma situação onde ele é atacado pelos 3 monstrinhos. Ele grita irritado, droga, sem tempo para me preparar, eles já estão vindo até mim, selo do soberano divino! Ativar o caldeirão mudou completamente a realidade em volta deles, tudo parecia um rio, um oceano, um lago com multicores diferentes. O monstrinho Seninha gritava, o quê? Nossos ataques foram todos absorvidos? E nosso prota também percebeu isso e parecia muito intrigado com essa nova resolução. Ele olha para trás para verificar como estava o andamento e vemos a Arca de Noé se fundindo com Enantian. E contente ele pensa que se fundiu com sucesso, e Enantian parecia fundido completamente com a Arca de Noé, e um brilho de energia faz surgir um oceano. Nosso prota pensa que os domínios da Arca de Noé e do caldeirão dos rios e montanhas estão disputando e estão em pé de igualdade. Zhang Xiaotian gritava questionando o que estava acontecendo. Que tipo de artefato é esse caldeirão roxo de Liu Xiong? Ele pode até rivalizar com a essência da Arca de Noé? E Lord Sheng intrigado gritava como esperado de um artefato divino e questiona quão vasta deve ser a fortuna do nosso prota. Ele tem 2 artefatos divinos para si, e Tang Jie ouvindo isso estava em choque dizendo,
a Arca de Noé, a Arca de Noé é minha. Ele perde a paciência e vai ao ataque gritando, a Arca de Noé é minha, saia do meu caminho. E Lord Shang pensa que não importa o quão poderosa é uma pessoa, eventualmente eles enfrentarão a derrota, mas a sorte celestial dada pelo destino é intocável, ninguém pode desafiar isso. Tang Jie não consegue nem passar pelo oceano criado pela Arca de Noé e gritava questionando o que era isso, e Lord Shang percebe que, pelo que parece, a Arca de Noé foi totalmente refinada, todos os artefatos Chuans presentes perderam seus poderes. O ancião do Templo do Fogo Sagrado gritava, jovem mestre, isso é maravilhoso, jovem mestre, e o outro gritava, você conseguiu, jovem mestre, mas vendo Yefan parado grita, jovem mestre, ele fica intrigado em dúvidas, e o Ruivinho também intrigado questiona, jovem mestre? O corpo de Yefan começa a ficar totalmente dourado, e nosso prota vendo isso fica intrigado. Vemos que Yefan ainda estava inconsciente, o que está errado com ele, e todo seu corpo parecia uma estátua de ouro. O Templo do Fogo Sagrado cerca ele gritando, jovem mestre, ei jovem mestre, consegue me ouvir? Está tudo bem? E nosso prota estava sem palavras intrigado enquanto recuperava sua armadura. Percebendo algo ele se questiona, poderia ser? Não tem razão pra isso. Rapaz, será que nosso prota pensou o mesmo que eu? Que talvez Yenan selou sua alma na Arca de Noé e a primeira pessoa que pegasse ele ia possuir seu corpo e ia voltar à vida? O povo do Templo Sagrado ainda chamava por ele, mas sem sucesso, e o soberano marcial Feng Yi aparece questionando, a Arca de Noé, ela foi realmente pega por essa criança? E o cara do Templo Sagrado exclama gritando, fique longe, porque está ficando tão perto do nosso jovem mestre? Todos eles atacam o cara gritando, protejam o jovem mestre, que se defende deles. Feng Yi questiona por que todos estavam tão nervosos. Este é um artefato Chuan divino, seu jovem mestre não pode carregar isso, na verdade eu estou cuidando dele e salvando-o. E perdendo a paciência, ele ataca todos de uma vez gritando, vocês deveriam estar me agradecendo! E vemos todos eles não resistindo a esse único movimento e gritando muito. Porém, aquele carinha que liderava o grupo deles do Templo do Fogo Sagrado conseguiu pegar Yenan Tian e fugir rapidamente com ele, mas frente a um soberano marcial sua velocidade não era nada. Feng Yi já estava em cima dele gritando, me entregue ele! Assustando mesmo. O atacando Feng Yi gritava, já que é assim, encare a sua morte! Mas mesmo assim o cara não se afasta, ele escuta um gemido que não era dele e estava totalmente bem e se vira intrigado em dúvidas para ver o que aconteceu. Era o ancião Ruivinho que usava todas suas forças e sua técnica das regras do céu e da terra parando o soberano marcial. Ele parecia totalmente possuído aqui, berés pra caramba, gritando, jovem mestre, eu vou confiar ele a vocês! O líder do grupo desesperado gritava, ancião Feng, não! E o soberano marcial irritado gritava, droga, me solte logo! E vemos a triste imagem do ancião Ruivinho explodindo sua energia para salvar os dois, enquanto o cara gritava chamando ele. Desesperado ele gritava, ancião Feng! E tossia muito pela comoção da explosão, tentando ver se ele sobreviveu. Mas vemos que não, quem sobreviveu foi o soberano marcial Feng Yi, que já estava em cima dele gritando, eu já não te disse, me dê ele ou morra! Ele faz um ataque forçando o cara a soltar Yefan e eu acho que matando ele também, porque apareceu aquela escrita de Fatality ali, e nosso prota vendo isso fica totalmente abalado, irritado, sombrio, figurante vai de F. O soberano marcial depois disso segura Yefan questionando, alguém pode me explicar o que está acontecendo com ele? Tratando Yefan como objeto, nosso prota estava irritado e dizia, ei, você está tão curioso assim? Chamando a atenção do soberano marcial. Totalmente irritado, nosso prota questiona, por que não tenta você mesmo, seu merda? E incrédulo com a audácia do nosso prota, o cara dizia, moleque, você tem culhões, saia desse domínio estranho para que eu possa te esmagar. E nosso prota pensa que, como esperado, ele também está alerta sobre seu domínio, mas agora ele não pode nem invocar o caldeirão dos rios e montanhas, se sair nem sabe como pode lidar com ele. Kingzinho aparece dizendo que o que o nosso prota disse faz sentido, é apenas uma questão de tempo para que ele verdadeiramente pegue a Arca de Noé. Feng Yi, apreensivo, pensava que esse lugar era muito estranho, se alguma coisa o suprimir novamente, ele pode realmente perder sua vida. E Kingzinho questiona, com tanta hesitação e medo, você acha mesmo que pode reivindicar a Arca de Noé? Feng Yi, irritado, grita, desde quando eu preciso de seus conselhos? Você não está me provocando para ir primeiro, certo? E Kingzinho dizia, Feng Yi, os outros podem ter medo de você, mas você acha que eu também tenho medo? Ele prepara uma técnica dizendo que já que ele não tem coragem, ele estava mais do que disposto a ir primeiro
primeiro e ataca Yefan enquanto grita pra ele dar um passo para trás. Seu ataque encosta em Yefan, parecendo não acontecer nada de imediato, mas depois disso uma corrente elétrica passa por todo o corpo da estátua de ouro que Yefan se tornou, chamando a atenção de todos, mas vemos que não adiantou. Um brilho divino expulsa a corrente elétrica, deixando todos eles em dúvidas, e um deles grita: o que aconteceu? Nosso prota pensa que aquele orbe de relâmpago que o pequeno King lançou mais cedo era pequeno, mas carregava uma energia intensa. Ainda assim, sofrendo um ataque tão poderoso, o Yefan nem reagiu. Como eu pensava, esse corpo dourado. Kingzinho se aproxima questionando: ele pode estar morto, mas seu corpo está transbordando vitalidade? Ele não parece nem um pouco morto. E Feng Yi gritava: morto? Kingzinho se prepara para mais um movimento, agora queima a roupa, e vemos ele atacando com muito mais força, talvez até toda a sua força dessa vez, e vemos ele criando uma espécie de cúpula de energia em volta de Yefan, assustando até mesmo o soberano Maciel. Porém, ele estava intrigado, exclamando. Novamente, nada aconteceu com a estátua dourada de Yefan. Nosso prota grita: o corpo dourado imortal? Então esse é realmente o corpo dourado imortal? Kingzinho, ouvindo isso, se vira questionando: o corpo dourado imortal? E Feng Yi grita questionando o que ele sabe sobre isso. O que é esse tal corpo dourado imortal? Significa que ele não pode ser morto? Nosso prota explica que o corpo dourado imortal não significa que alguém não será morto, só significa que você não tem forças para quebrá-lo. Você sabe por que a Shao Kong ganhou o título de Tirano dos Céus? E Kingzinho grita: o tirano soberano Maciel Ao Shao Kong? O corpo imortal dourado? E Feng Yi, em dúvida, questiona se esse então era o corpo dourado imortal de Ao Shao Kong. Tang Jie, irritado, se rasgando, gritava: como isso é possível? Ele não apenas ganhou a Arca de Noé, mas também o corpo imortal dourado? Por que isso está acontecendo? Essas coisas eram para ser minhas! Feng Yi grita questionando a nosso prota se ele tem certeza que esse é o corpo dourado imortal, e nosso prota diz que certamente é o corpo dourado imortal, mas parece que é de um nível inferior de Ao Shao Kong. E Feng Yi, intrigado, pensava: um nível inferior de Ao Shao Kong? Que besteira esse moleque está falando? Irritado, ele prepara um ataque gritando que o corpo dourado imortal só é imortal porque carece de força para quebrá-lo. Vejam como eu despedaço seu corpo dourado. Garra sagrada dos 5 elementos. As 5 garras dos 5 elementos agarram o corpo dourado de Yefan, e nosso prota, vendo isso, avança gritando: já chega! Pare imediatamente com isso! Mas vemos ele parando seu movimento porque uma corrente elétrica quase o acertou. Ele questiona o que o pequeno King estava fazendo, e ele diz que se não fosse ele, outra pessoa teria te parado. Eu te devo um favor, e por isso farei meu melhor para retribuí-lo lhe mantendo vivo. O que acha? Nosso proto ataca com tudo, gritando: vá pro carvalho com seu favor! E vemos Kingzinho intrigado, ferido, e atrás do nosso proto uma rachadura na realidade começa a acontecer, chamando sua atenção, que fica em dúvidas. Todo o espaço começa a rachar por causa do ataque do nosso prota, não sei, e todo mundo fica intrigado vendo isso. Vemos outra rachadura aparecendo atrás daqueles carinhas da seita arrebatadora de espíritos, e um vento vazava por elas, deixando um deles em dúvida. Ele grita dizendo: irmão senhor, esse vento parece estranho, não acha? E como ele falou, o vento realmente era estranho, mas ele era estranho porque era forte pra baralho e congelou ele instantaneamente. A rajada de vento era tão forte que não somente quebrou, mas também espedaçou o corpo dele, assustando muito o Zhang Xiaotian, que estava ao seu lado. Assustado, ele percebe que não foi só seu corpo que se congelou, acima de tudo a sua alma também foi congelada. Alguém desesperado questionava gritando: o que está acontecendo? E nosso prota e Kingzinho encaravam essa reviravolta. Kingzinho, desesperado, gritava questionando: esse espaço está para colapsar? Poderia ser um mau funcionamento da Arca de Noé? Não demorou muito para essa rajada forte de vento frio, que poderia congelar até mesmo a alma do cultivador, terminar de romper o espaço em volta de todos, os assustando. Nosso prota, desesperado, gritava que isso era muito ruim. Era a regra do inverno da aniquilação. A morte desce sobre eles. Tudo em volta deles começa a congelar, e eles gritam desesperados que esse espaço estava começando a se despedaçar sobre a força devastadora da aniquilação do inverno. A monstrinha aí grita que o poder da Arca de Noé parece ter sido selado, causando a instabilidade desse espaço. Se pelo menos tivessem outro artefato divino para estabilizar um domínio, poderia nos salvar dessa calamidade. Notando a indireta, nosso prota fala que mesmo que esse seu artefato Xuan tenha algumas maravilhas, definitivamente não é o artefato divino que você está falando. E esqueça sobre ser capaz de opor a montanha imortal do trono soberano. Kingzinho gritava: Liu Xion, em momentos como esse, se não nos unirmos, estaremos mortos. Nosso prota, irritado, aponta e questiona: me juntar a vocês? Se eu tivesse o poder agora, a primeira coisa que eu faria seria bater em vocês
vocês até a morte. E Kingzinho tava totalmente em choque, suando frio com essa ameaça velada do nosso prota. Vemos que o povo mais fraco do Templo do Fogo Sagrado estava sendo congelado, gritando muito, e o ancião que sobrou estava exclamando em choque. Choroso, ele gritava: "Jovem mestre, se você não acordar logo, todos nós perderemos você! Não estamos com medo de morrer, estamos apenas com medo de nunca ver a glória do Salão do Fogo Sagrado ser restaurada!" O líder deles, muito ferido, dizia: "Ancião Ki, estou com muito medo, não consigo aguentar isso, você agora é o único Supremo Marcial. Ancião Ki, por favor, conserve sua força." E o velho grita: "Tongguan, pare de falar besteiras, você absolutamente não pode cair, não importa o que." Porém, nesse momento derradeiro, vemos Iefan despertando e dizendo: "Ele não vai morrer", assustando muito o soberano marcial que estava em sua frente. O oceano de energia que foi criado pela Arca de Noé entra em seu corpo e facilmente ele segura uma das garras que apertava sua cabeça. Ele destrói ela facilmente, fazendo o soberano marcial ter um revés absurdo e cuspir muito sangue, gemendo de dor. Com um simples movimento, vemos ele acabando com um cara que pensava: "O que está acontecendo? Meu Ki soberano dos 9 céus!" Nosso prota estava intrigado vendo essa reviravolta e exclamava. E vemos um Iefan totalmente diferente, nada mais infantil e muito sério, dizendo: bem." E o ancião e Tongguan, feliz, até choravam, gritando: "Jovem mestre!" Iefan, apontando para os dois, questionavam: "Você é um descendente do Salão do Fogo Sagrado?" Deixando os dois intrigados em dúvidas, que gritam: "Jovem mestre, o que aconteceu com você?" Vemos Iefan criando facilmente uma escritura mística dourada, assustando nosso prota e o Lord Shang, que pensava: "Escritura dourada antiga." Essa escritura dourada cria uma cúpula de energia protegendo os dois do Salão do Fogo Sagrado. O ancião, vendo isso abismado, gritava: "A aniquilação do inverno foi bloqueada." E nosso prota, percebendo o que aconteceu, gritava: "Ele não é Iefan!" chamando a atenção de todos. Iefan, ou seja lá quem for que possuiu seu corpo, olha pro nosso prota dando um sorrisinho de quem vai aprontar. Esse capítulo começa com o ancião do Templo do Fogo Sagrado gritando: "Jovem mestre!" Vendo Yenantian avançando para enfrentar a nevasca de frente, e nosso prota também estava em dúvidas. Rapidamente todos eles entram na barreira dourada, irritando o povo do Templo Sagrado, que gritava: "Seus bastardos!" E o mais esperto deles era o Lord Shang, que estava estudando a escrita dourada. Nosso prota, ainda do lado de fora, pensava que aquela escritura dourada antiga emite um poder único da regra. Ela pode até mesmo contra-atacar a regra do inverno. Para Iefan casualmente escrever esse caractere, é claro que ele dominou completamente esses textos. E encarando ele, percebe: não, este não era Iefan, poderia ser ele. Iefan, possuído pelo espírito de Yenantian, avançava contra a regra do inverno para acabar com tudo isso. E vemos a regra do inverno aumentando cada vez mais, já chegando até a cúpula dourada. O povo do templo sagrado gritava chamando por Iefan, e nosso prota, refugiado lá dentro, dizia que não tem certeza, mas ele tem algumas especulações. Iefan / Yenantian, na frente da regra do inverno, dizia: "Que poder imenso, como se fosse um passeio no parque." Apontando o dedo, ele questiona: "Então esse é o poder dos seres no topo dessa era? É realmente impressionante." O povo do templo sagrado gritava: "Jovem mestre!" Enquanto o ancião desesperado gritava para ele não fazer isso. Porém, vemos ele nem dando ideia e ordenando a chave da Arca de Noé avançar, e vemos a baleia saindo de dentro dela em forma de energia. A baleia de energia, por fim, toma a forma do artefato que todo mundo estava atrás, a Arca de Noé, e Iefan apenas aponta para ela ir em frente. Todo mundo, vendo isso, gritava abismado: "É a Arca de Noé!" Sentindo sua pressão. Ela se choca contra a regra do inverno, causando uma explosão enorme, mas ainda assim não pareceu bastante. E Iefan, com a alma do seu ancestral, dizia: "Ó, então não está funcionando", e começa a criar uma escritura mística dourada. Ele aplica essa escritura mística dourada na Arca de Noé, dizendo que então ele não tem outra escolha. A escritura mística dourada começa a aumentar o poder da Arca de Noé e uma grande explosão ocorre. E por fim, vemos o artefato divino rompendo a regra do inverno facilmente. Vemos a Arca de Noé meio que rompendo aquele espaço que eles estavam antes e meio que voltando para a planície do Capiroto, julgo eu. O soberano marcial da Torre dos Meus Tesouros gritava: "O que está acontecendo lá fora? Porque parece que os céus estão colapsando." E o Kingzinho grita que era a Montanha Imortal. Ele tremia abismado. A aniquilação do inverno da Montanha Imortal foi simplesmente
totalmente despedaçada. E Efan, possuído pela alma de Enantian, recupera a Arca de Noé, que diminui de tamanho se encolhendo. Ele sorria com ela em sua mão, dizendo que as regras do inverno já estão no pico de todas as regras. Sem liberar completamente a consciência divina é impossível suportar. Eu não esperava que o consumo de Ki seria tão grande logo de cara. Ele bufa e se senta para meditar no meio de toda a destruição causada por ele, como se fosse a coisa básica a se fazer. E enquanto ele meditava, vemos que toda a regra do inverno começou a se despedaçar e a natureza da planície do capiroto voltou a aparecer. Kingzinho, nosso prota, percebe isso abismado olhando em volta e por fim tudo volta ao normal e não se vê mais rastro de gelo algum. Lord Shang, abismado vendo onde estava, questiona: isso não pode ser, será que é? E vemos ele animado confirmando: era a árvore eternamente perene. O Kingzinho estava em choque e nosso prota gritava: a sua verdadeira forma apareceu. O escudo protetor criado por Efan começou a se desfazer, liberando todo mundo enquanto ele meditava. Logo todos eles pousam na árvore e Kingzinho estava abismado. Quem não entende, essa árvore inteira e todo esse local é na verdade a verdadeira forma de Kingzinho antes que ele assumiu essa forma humanoide. Ele pensa que sua verdadeira forma apareceu, mas esse lugar está cheio de especialistas poderosos. Ele não tem confiança de que poderá protegê-la. O maior problema agora é aquele jovem. A aura dele é opressivamente intimidadora. Lord Shang diz que agora entende e Efan estava recebendo a herança do artefato divino. Ele se curva respeitosamente, se apresentando como Shang da raça dos monstros. Ele não tem intenção de se opor a ele, apenas deseja pegar a árvore eternamente perene e espera que possa permitir que passemos em segurança. Eu não sei se Efan barra Enantian ouviu ou estava muito concentrado e não presta atenção nesses vermes, pois ele não responde nada. E Lord Shang diz que vai tomar seu silêncio como uma permissão. Enquanto ele avança agradecendo, vemos Tang Jie gritando: ei, mas e a Arca de Noé? E o Senhor Wu, antes de avançar, questiona Shen Feng, que diz que tem assuntos para tratar. Ele pede que ele vá em frente, eles vão se encontrar novamente outro dia, e o Senhor Wu pede que ele se cuide. Kingzinho estava irritado, eles atrevem a ir atrás da sua verdadeira forma, eles estão cortejando a morte, e chama Ratazana Imperatriz para irem logo. E então descobrimos qual era o outro assunto de Shen Feng. Ele cerca nosso prota junto com todo mundo. Cercado, nosso meninão questiona: hã? O que foi agora? Vocês não estavam todos atrás da Arca de Noé? Por que estão me bloqueando ao invés disso? O soberano da Torre dos Mil Tesouros grita bufando: pare de se fazer de bobo! E Feng Yi gritava para ele entregar logo o caldeirão roxo e o sino antigo e talvez ele poupe sua vida. E nosso prata sorria dizendo: he, 2 artefatos Xuan e vários de vocês, como planejam dividi-los? E Zhang Xiaotian gritava para ele nem tentar os provocar, só entregue e logo não interessa como eles vão dividir. Ouvindo ele dizer isso, nosso prota encara sério e o Bostão começa a se tremer, todo se cagando de medo. Nosso prota diz que consegue entender os idiotas fazendo isso, mas e você? O que é isso? Você não quer avançar para um soberano marcial? Deixando o cara intrigado. E Feng Yi, ouvindo essa conversa, questiona: avançar para um soberano marcial? Todos eles avançam e ele gritava: chega de besteiras, vamos capturar ele, você pode ficar com a alma dele. Porém, vemos que Efan barra Enantian não estava calado aquela hora porque não ouvia eles, e sim porque não queria se envolver, mas nessa hora ele diz: não se atreva a tocá-lo. Feng Yi estava fazendo seu ataque gritando: morra! E nem percebeu que seu braço tinha sido arrancado por uma energia que chegou despercebida. Quando ele percebe a merda que se enfiou, ele começa a se tremer todo, exclamando em choque: agora já era. A pressão de Efan parecia ter transformado o lugar no próprio inferno e ele questiona: vocês pediram minha permissão? E parecia que a gravidade tinha aumentado 10.000 vezes para esse povo que não conseguia nem se mexer. O cara da Torre dos Mil Tesouros, se cagando, gritava: escolhemos o lado errado! E os outros estavam em choque enquanto Feng Yi gritava por ter seu braço perdido. Como ratos, eles fogem cada um para um lado gritando: recua! Totalmente desesperados, mas Efan barra Nantian dizia: já que me forçaram a agir, nenhum de vocês sairá vivo. E vemos sua palma se tornando dourada. Ele faz um ataque que lembra muito do nosso prota, dizendo que todos os fenômenos são vazios em sua essência, palma divina do Praja. E nosso prota, vendo isso, estava totalmente intrigado. O carequinha, que foi o último a puxar o bonde, gritava: nada bom, vai sobrar pro calvo de novo! Brinks, ele não falou isso, mas eu tô vendo isso na cara. E nosso prota, abismado, pensa que o poder desse golpe rivaliza até mesmo com sua grande palma do vento e das nuvens. No fim, o autor não foi tão comédia assim, focando apenas no calvinho. Todos eles receberam uma palmada nas costas marcada. A pressão desse golpe era tão forte que após marcar o corpo de todos, ela ainda conseguiu fazer uma marca enorme na árvore do verde perene. O cara da seita arrebatadora de almas gemia: eu acho que esse foi de F de vez. O
O Calvinho não era diferente, só gritava, eu acho, dando seus últimos suspiros. O líder do grupo de mercenários de esqueletos gemia também, eu acho que esse foi de F. E o soberano marcial da Torre dos Mil Tesouros tinha mais um deles guardados que salvou sua vida. Era um espelho que estava todo quebrado, mas mesmo assim ele sofria muita dor, dizendo que dessa vez foi realmente a última. Ele e Feng Yi conseguem se manter vivo depois desse ataque enquanto os outros 3 morreram, e Efan diz que suas habilidades são impressionantes para se manterem vivos. Os 2 sobreviventes do Templo do Fogo Sagrados pensavam que com um movimento ele matou 2 supremos marciais no pico e um soberano marcial. Até mesmo um idiota pode perceber isso agora. Definitivamente esse não é Efan. Desesperado, aquele que liderava o grupo dizia: Palma Divina Praja, a Palma Divina Praja há muito foi perdida por nosso Salão do Fogo Sagrado. Quem é você? O que aconteceu com o nosso jovem mestre? E nosso prota diz que se ele não tiver errado, ele é o soberano marcial incomparável Yenan Tian, assustando o povo do Templo Sagrado. E eu mesmo dá uma risadinha sendo descoberto. Essa revelação parece que afetou até mesmo a natureza, que os pássaros começaram a deixar seus ninhos e gritarem muito, cantando meio que como se parabenizasse a chegada de Yenan Tian. Os 2 sobreviventes do Templo do Fogo Sagrado caem de joelhos gritando: Lorde Yenan Tian, prestando seus respeitos, enquanto o mesmo fazia um sinal para nosso prota se aproximar, que estava em dúvidas, e os 2 ao fundo continuavam venerando Yenan Tian. Com um simples movimento ele desfaz a transformação da alma do nosso prota, deixando ele completamente abismado. Nosso prota, percebendo isso em pensamentos, questiona: tentando me espiar? Ele faz um selo de mão e várias escrituras místicas douradas aparecem, e ele usa sua técnica que dissipa os truques, o escudo da consciência divina. E Yenan Tian fica em dúvidas por um momento, meio que irritado por não ter conseguido espiar seus segredos, mas no fim ele sorri dizendo: parece que você também tem seus próprios segredos. Que interessante. Nosso prota diz que não importa quem ele é, e Yenan Tian, outro especialista incomparável, só quer saber o que aconteceu com Yefan, por quanto tempo ele pretende ocupar esse corpo. E Yenan Tian percebe que nosso prota se importa muito com ele. Parece que ele não salvou a pessoa errada. Anos atrás deixei 3 intenções divinas na Arca de Noé para ajudar meus descendentes a herdar esse artefato divino. Nosso prota dizia: um jogo que abrange milênios parece que se tornou uma grande decepção. Sem o selo da chave dos descendentes do seu clã Ye, ninguém poderia conseguir a Arca de Noé. Se divertindo, ele fala que isso estava correto. Ele refinou essa Arca de Noé, então naturalmente ela pertence à sua linhagem. Qualquer um que cobiçar isso merece morrer. Ele diz que as 3 intenções divinas eram para ajudar a herdar completamente sua intenção marcial e essência, mas despedaçar aquela suprema regra da Terra mais cedo consumiu 2 intenções e a Palma Divina Praja consumiu metade da última. Agora apenas metade de uma intenção divina restou. É realmente muito frustrante. Essas 3 intenções divinas adormecidas por milhares de anos despertaram com apenas metade restante e muito mais fraca do que já foram. Eu deveria deixar ele sair com a Arca de Noé ou uma parte da minha última intenção? Garoto, me ajude com isso. E nosso prota, metendo o pé, fala que isso é um problema do seu legado ao Salão do Fogo Sagrado, porque está o perguntando. Contanto que Efan esteja bem, isso é tudo que eu preciso saber. Leve o tempo que você precisar para decidir, não vou ficar por muito mais tempo aqui. Porém, antes de dar no pé, nosso prota se lembra de algo e exclama assustado, quase se esquecendo. Ele se vira questionando: aquele é... E o soberano Yenan Tian questiona: você quer me perguntar sobre o reino divino? Ele simplesmente sorri dizendo: mantra de 4 caracteres, desvende por si mesmo. Nosso prota até aponta para tentar falar algo, mas fica sem palavras. E por fim ele bufa sorrindo. Pelo que eu entendi, não existe atalhos aqui no reino do cultivo, filhão. Ele mete o pé gritando: tô de saída então! E Yenan Tian avisa aos 2 do Templo do Fogo Sagrado que essa pessoa é abençoada pelo destino. Ele não deve ser feito de inimigo. E os 2 gritam que seguirá os ensinamentos do ancestral. E enquanto se afastava, nosso prota tava com cara de merda pensando: manta de 4 caracteres, desvende por si mesmo, pare de se achar. E totalmente animado com essa reviravolta, ele pensa: o reino divino? Eu vou chegar nele algum dia. De volta ao grupo dos monstros, Lee gritava: aqui é onde a verdadeira forma do pequeno King fica. Ele pode absorver a força vital como quiser. Quanto mais demorar, pior será para o Lorde Shang. Todos vocês usem o arranjo dos 3 talentos para quebrar e abrir o núcleo e eu vou ajudar o Lorde Shang. Mas ele grita: não, Lee! Vocês todos vão pegar a essência dessa árvore divina. Eu consigo lidar com isso sozinho. E eles partem gritando: certo! E Kingzinho chegando grita: parem aí mesmo! E Lee, carregando o carinha de cabelo rosa, diz que vai tirar sua restrição temporariamente e pede ajuda para pegar a essência da árvore. E morrendo de medo, ele grita: sem chance! Eu não consigo ganhar deles! Lorde Shang avança gritando: pequeno King, pra onde tá olhando? E vemos que ele segurava energias branca e negra. Kingzinho, vendo isso, pensa:
pensa, esse é o selo da tribulação celestial do clã Haldou? Lord Shang usa sua técnica selo Taiji Selador dos Céus, que tinha a forma do símbolo do Yin Yang, assustando muito o Kingzinho. Em dúvidas, ele gritava questionando o porquê dele se imobilizar também, e Lord Shang grita que ele deve ficar e aproveitar a vista com ele. Quando eles pegarem sua verdadeira forma, naturalmente vou te deixar sair. E enquanto isso, vemos o Senhor o Periquito e o Seninha tirando seu próprio sangue, e então eles derramam em suas armas e ativam o selo Arranjo dos Três Talentos, que começa a exalar muita energia. Kingzinho, vendo isso, gritava abismado: o Arranjo dos Três Talentos! Ele se vira dizendo: Shang, você realmente está me forçando a invocar o Trovão Púrpura Destruidor de Mundos? Sua esfera armilar já está destruída, você realmente acredita que esse supressor Selador dos Céus pode suprimir a força da aniquilação? E Lord Shang, irritado, diz que a destruição da esfera armilar e a morte de Ge é tudo culpa dele. Tudo bem, vai em frente, invoque seu Trovão Divino Púrpura, mas no meu selo Selador dos Céus, você vai no máximo matar somente uma pessoa, eu. Dito isso, você acha que pode acabar ileso? Kingzinho, intrigado, pensa que o selo Taiji Selador dos Céus é uma habilidade divina inata, é dada apenas pela linhagem real do clã Haldou, é dito ser o selo mais forte abaixo do reino marcial celestial. Se não fosse pelo baixo nível de cultivo de Shang, esse fraco Trovão Púrpura não deixaria nenhum arranhão nisso. Mas se ele invocar o Trovão Púrpura e exaurir seu poder, com certeza vai morrer. Droga. Lee aparece em volta dos três gritando que estava tudo pronto e pede que eles ativem. E vemos os três monstrinhos atacando o chão com suas armas no meio do selo, que expande rachaduras na árvore como se fosse teias de aranha. A casca da verdadeira forma de Kingzinho entra em erupção, exalando uma energia pura e divina, exatamente como a gente viu no fundo do oceano com aquela outra árvore divina que está no monumento do Deus do Mundo do nosso prota. Várias trepadeiras aparecem e começam a se enrolar como se fosse um espelho, e um ramo de flor aparece no meio dele. E Lord Eu gritava que era isso, a verdadeira forma desse espaço. No meio das flores, um pequeno graveto aparece e Lord Yu questiona abismado, gritando se isso era o núcleo da árvore divina. E pelo que parece era exatamente isso, porque Kingzinho fica totalmente sem palavras, abismado, e Lord Shang, desesperado, gritava: rápido, extraia o núcleo da árvore divina agora! Assim que o espaço da verdadeira forma colapsar e o núcleo da árvore tocar o chão, o poder vai se infiltrar na terra e recuperar vai ser quase impossível. E vemos que os três monstrinhos tentavam capturar o graveto. Kingzinho, irritado, grita: parem! Sabe o quão grave é o erro que vocês estão cometendo? Parem logo com isso! E assistindo tudo ao longe do fundo, Tang Ge estava irritado, gritando, ignorando a Arca de Noé só para pegar isso no lugar. Porém, sentindo algo, ele se assusta, porque estava sentindo essa estranha sensação. E quando olha para trás, percebe aquele carinha de cabelo rosa estranho olhando para ele. Ele questiona: que aperto? Ele se afasta como um Seninha em um instante, gritando: o que você está fazendo? E o carinha avança babando, dizendo que isso era algo que ele tem esperado fazer por muito tempo, irmãozinho. E Tang Jie saca sua espada, gritando: ah, fique longe de mim! Ele fecha os olhos desesperado e ataca, gritando que prefere morrer do que deixar ele encostar um só dedo nele. Porém, quando abre os olhos, percebe que sua espada foi roubada e fica totalmente intrigado. Ele olha pro cara se distanciando, que gritava: até mais, pequenino! Totalmente intrigado. O cara sorria, dizendo: adeuzinho, hehe. Pegaram uma arma Chuan de nono rank que fez essa viagem valer a pena. A essência que eu perdi foi recuperada. E desesperado, Tang Jie gritava: minha lâmina do pássaro vermelho! Seu maldito, volte aqui! Vendo o cara fugindo, ele ameaça: você acha que o portão dos quatro polos vai deixar você sair ileso depois de me roubar? Devolva imediatamente! Devolva minha lâmina do pássaro vermelho! Eu sou Tang Jie do portão dos quatro polos! Após dizer isso, ele nota o cara voltando rapidamente e fica em dúvidas, pensando: não esperava que meu nome tivesse tanto peso assim. Mas vemos que era outra coisa, e ele gritava desesperado: um soberano marcial! E Feng Yi, de mal a pior, dizia: volte aqui, devolva minha arma Chuan de nono rank. Tang Jie fica em choque, assustado, gritando: Feng Yi! E o cara, que mesmo sendo um soberano marcial só se lascou desde o começo, eu acho que ele já até ficou louco, gritava: me entregue isso! Ele usa o poder das regras, parando o cara, que gritava: mas o quê? E Tang Jie, percebendo que faltava um braço, questiona quem poderia arrancar o braço de Feng Yi, enquanto o mesmo gritava que entrou em uma montanha de tesouros, como ele poderia sair de mãos vazias. Ele nota também os três monstrinhos tentando capturar o núcleo de Kingzinho, gritando: vocês também! Totalmente irritado, ele avança, gritando que já que ele não conseguiu obter a Arca de Noé, conseguir alguns artefatos Chuans de nono rank não é um prêmio de consolação ruim. Deixem todos seus artefatos
Xuan aqui, e ouvindo isso Lord Yu se assusta. Lee aparece gritando, foque em extrair a árvore divina, ele já está muito machucado, eu vou segurar ele por um tempo. E o Senhor Wu concorda, e ela já ataca o soberano marcial com suas matrizes sonoras que se defende dificilmente exclamando e gemendo de dor. Parece que ele realmente estava muito ferido. Irritado, ele grita questionando se ela acha que a força de uma formiga pode o parar. Ele a ataca com seu projeto mal acabado de artefato de nono rank gritando, aniquilação dos 5 espíritos! E vemos que a monstrinha fofinha ali não teve nem chance. Ela é derrotada facilmente, mas vemos que ele pagou um alto preço por usar seu poder nesse estado e cospe muito sangue. Se tremendo todo, ele diz que a raça dos monstros são bem peculiares, um baixo nível de cultivo, mas ainda assim incrivelmente poderosos em batalha. Fazendo uma cara de psicopata, ele diz que vai começar por ela. Pelo jeito ele queria muito extravasar toda a humilhação que sofreu, e Lord Shang, vendo isso imobilizado pelo seu próprio ser, estava sem palavras, completamente irritado que até tremia. Kingzinho, vendo isso, se questiona, ele está no limite para quebrar o selo? Não se contendo mais, não querendo ver mais nenhum dos seus companheiros morrendo, ele grita, pare aí mesmo! Totalmente irritado, e nesse instante vemos alguém sendo arremessado com tudo do portal que ligava a verdadeira forma de Kingzinho, deixando todos intrigados, e ela, aquele carinha lá do grupo dos mercenários lá que estava caçando o discípulo do nosso prota. Ele tava de mal a pior, todo surrado, pelo jeito tomou uma pisa do imperador Haolian, e o Senhor Wu, em dúvidas, questiona o que? Tinha alguém se escondendo nesse espaço? O líder do grupo de mercenários da tempestade, eu acho, estava meio que ficando louco e começa a sorrir muito, gritando, hahaha, você finalmente saiu! Porém, vemos que toda sua graça some quando vemos o punho de Haolian chegando para ceifar sua vida, deixando ele totalmente desesperado. Ele se levanta desesperado para se proteger, mas ao bloquear esse ataque, a propagação de energia atrapalha completamente os monstrinhos de recuperar o núcleo de Kingzinho. Feng Yi, abismado, grita, um supremo marcial no pico! É o Shen Xuanjiu, o capitão do grupo de mercenários da tempestade! E vendo isso, sem dúvidas, Kingzinho estava abismado, gritando, eles ainda estão vivos! E Lord Shang parecia suspirar aliviado. O ataque do discípulo do nosso prota Haolian Shaoliang consegue mandar o cara longe, que gritava muito, e desesperado ele grita, Haolian Shaohuang, mesmo que eu não consiga te matar hoje, vou interromper você de condensar a regra e reunir o Ki soberano. Se você falhar dessa vez, seus demônios interiores vão criar raízes, e ascender no futuro se tornará tão difícil quanto alcançar os céus. E Feng Yi, ouvindo isso, questiona Haolian Shaoliang, totalmente abismado, e vemos o brabo pulando, aparecendo na frente de todo mundo, assustando muito Feng Yi. O brabo tava simplesmente fervendo, olha a fumaça deixando seu corpo, enquanto segurava o núcleo de Kingzinho, fi. Então, família, como que tá a expectativa pro primeiro reencontro com seus discípulos depois de quase 400 capítulos, fi? O bagulho que era pra ter sido já há muito tempo, né? Porque se fosse eu reencarnando num mundo complicado desse, obviamente que eu ia correr pra onde meus discípulos tá pra me proteger deles até eu voltar a ficar forte pra caramba, né? Eu não sei vocês, porém também seria muito difícil encontrar ele sendo fraco, né? Primeiro, realmente ele precisava ter força pra depois poder viajar no mundo e procurar os discípulos, tem esse ponto também. Mas é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Brabo demais e Enantian muito foda. Agora o discípulo do nosso prota mais foda ainda, essa técnica do Lord Shang. Comenta aí também qual seria seu plano pra ficar mais forte sem correr muito risco. Se bem que se nosso prota não corresse risco, ele não teria metade dos hacks que ele conseguiu no longo do caminho, né? Deixa seu like se ainda não deixou. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Eu também tô deixando os outros canais na descrição. Todos os links dos canais que eu tenho reserva tá aí. Qualquer coisa você se inscreve neles, que vai que dá um BO nesse aqui, vocês vão me encontrar lá, beleza? E se você gosta dos nossos conteúdos e quiser apoiar nosso canal, principalmente esse do Rei do Deboche, que dá trabalho pra caramba pra fazer, cortar todas as imagens, narrar. O link para contribuição tá no comentário fixado na descrição do vídeo, ou esse QR Code aqui do lado esquerdo, ou você pode se tornar um membro desse canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos adiantados. O link é o primeiro na descrição. Um beijo e fui!